Capítulo 9. Santa Paz. A vitória de Maomé sobre os coraxitas no cerco de Medina foi um triunfo magnífico. 5 anos antes, chegara ao oásis como um refugiado cansado e exausto, perseguido quase até a morte pelo povo de Meca. Agora, reverter a situação, provando para toda a Arábia que os dias de glória de Meca haviam chegado ao fim. Falharam completamente em seu propósito de se livrar de Maomé e nunca recuperariam o prestígio em que baseavam seu poder e seu estilo de vida. Meca era agora uma cidade condenada, e Maomé, como até Khalid ibn al-Ali reconheceu quando os coraxitas abandonaram o cerco, era o homem do futuro. O velho sistema tribal, a ideologia daimyo e o capitalismo agressivo dos coraxitas provaram ser ineficientes perante o poder moral e político do Islã. A fase sangrenta da jihad acabara. Maomé sempre quis trazê-los para o seu lado, não destruí-los, e depois do cerco tinha de começar o processo de reconciliação sem, e isso era essencial, mostrar nenhum sinal de fraqueza e indecisão. Nessa época, a concepção de Maomé sobre sua missão parece ter mudado novamente. Desde sua vitória em Badr, começara a ver que a unidade árabe não era mais uma impossibilidade. O tratamento impiedoso dado aos Bani Qurayza e a vitória sobre os coraxitas impressionaram as tribos beduínas, muitas das quais estavam prontas para abandoná-los e formar uma aliança com a Umma de Medina. Agora, Maomé olhava além de Meca. Ele precisava conquistar a simpatia da cidade, porque era essencial à sua visão religiosa, mas começava a considerar a área norte de Medina uma oportunidade para a expansão do Islã. Isso não significa que sonhasse conquistar o mundo. Simplesmente queria levar sua Corã árabe até as tribos do norte e talvez, também, aos árabes da Síria e do Iraque que haviam sido absorvidos pelo sistema político e religioso dos bizantinos. Segundo uma tradição, não mencionada nas primeiras fontes, Maomé nessa época enviou cartas e ricos presentes aos imperadores de Bizâncio e da Pérsia, ao Negus da Abissínia e ao Muqawqis do Egito, convidando-os a aderir ao Islã. É quase certo que seja uma tradição apócrifa, porque não há indícios de que Maomé visse no Islã uma religião universal, que substituiria as revelações do povo do livro. Era ainda uma religião para os filhos de Ismael, como o judaísmo era uma religião para os filhos de Jacó. Cerca de 100 anos depois da morte do profeta, os muçulmanos continuaram a ver o Islã como uma religião só para os árabes, embora possa haver um fundo de verdade na lenda das missões diplomáticas aos governantes vizinhos, que denotariam a nova confiança e uma visão mais ampla de Maomé. Ele já não era apenas o líder de uma seita perseguido entre tantos outros chefes de Medina, mas um dos mais importantes saídes da Arábia. Maomé também queria impedir que Meca pedisse ajuda estrangeira nessa última fase da batalha, tanto que nas cartas que nos chegaram ele pede a esses governantes somente que o aceitem como profeta. Agora, acreditava que Allah o enviara como profeta para todos os árabes. Ao mesmo tempo que escreveu aos imperadores, ao Negus e ao Muqawqis, disse que também escreveu para 2 tribos árabes do norte, os Ghassan e os Anifá, em sua maioria cristãos. Não esperava que abandonassem a cristandade, mas que entrassem na Umma sob condições semelhantes aos clãs judeus restantes em Medina. Nos anos de 627-8, Maomé começou a construir sua própria confederação, convidando as tribos a ficarem suas aliadas, da mesma maneira que os Abiches se tornaram confederados dos Coraxitas. Alguns beduínos haviam se convertido ao Islã e parte deles participara da ida para Medina. Embora as alianças que estava fazendo naquele ano fossem, com frequência, estritamente políticas, Maomé esperava que elas acabassem levando a um compromisso religioso, mas era essencial que continuasse a apresentar uma imagem de força e determinação. Também nesse mesmo ano, despachou várias expedições contra tribos confederadas com Meca, como os Azad e os Talabá, que estiveram um pouco mais próximos de Medina do que o usual. Durante esse ano de seca particularmente severa, o gazu funcionaria como um aviso para que não tentassem nada. Também ordenou um assalto à tribo de Sade, que cogitava fazer uma aliança com os judeus de Khaybar. Os beduínos estavam começando a ver que era perigoso ser amigo dos inimigos da Umma, cuja força parece ter aumentado o respeito deles por Maomé e sua religião.
Maomé não tinha planos de atacar Meca naquele ano, mas estava tentando enfraquecer seu monopólio comercial. Com mais convertidos fazendo a ilha e a população de Medina crescendo, tornava-se essencial para estabelecer seu próprio comércio com a Síria e fazer as importações para o oásis. Mandou expedições para o norte, possivelmente para iniciar relações comerciais entre Medina e a Síria, assim como difundir sua mensagem religiosa. Abd al-Rahman, por exemplo, levou uma caravana para Dumat al-Jandal, no caminho para a Síria, onde todo ano acontecia uma grande feira. Gradualmente, Medina vinha impondo um bloqueio econômico em Meca desde a Batalha de Badr, quando a rota do Mar Vermelho se tornou impossível para os Quraishitas. Durante o ano que se seguiu ao cerco de Medina, Maomé procurou estreitar esse bloqueio e, ao mesmo tempo, assegurar oportunidades comerciais para os muçulmanos. Zayd foi mandado para negociar na Síria, mas sua caravana foi atacada e ele dado por morto, embora tenha conseguido se arrastar até Medina. Logo depois, Zayd teve mais sorte com um Ghazou, que atacou uma caravana de Meca no caminho de volta da Síria. Um dos comerciantes quraishitas nessa caravana era o genro pagão de Maomé, Abu al-As, que escapou e entrou sorrateiramente em Medina, à noite, para visitar sua antiga esposa Zainab. Na manhã seguinte, durante as orações na mesquita, Zainab anunciou que havia dado proteção a Abu al-As ibn al-Rabi. Maomé, que não sabia nada a respeito, defendeu o direito da filha de garantir proteção a esse homem, mas a advertiu, em particular, para não dormir com ele. Zainab disse a Maomé que Abu al-As se sentia muito infeliz por ter perdido a mercadoria, comprada por ele como representante de várias pessoas em Meca, que lhe haviam confiado suas posses. Imediatamente, Maomé pediu ao grupo do rei de que capturar a caravana que devolvesse os bens de Abu al-As, e eles obedeceram tão escrupulosamente que restituíram até alguns velhos odres, garrafas e pedaços de madeira inúteis. Isso deu resultado. Abu al-As voltou para Meca, entregou as mercadorias a seus donos e então fez a hijra, convertendo-se ao Islã e juntando-se a Zainab. Abu al-As estivera disposto a renunciar a esposa e filha amadas em sua paixão pela religião pagã, mas agora seu povo estava condenado. Ele tinha de aceitar o inevitável. Algumas pessoas em Meca começaram a sentir o mesmo. Maomé devia estar ciente disso, e marcharam contra Medina em honra aos antigos deuses. Em Ud, seu grito de guerra foi ao Uzza, ao Baal, mas essas divindades não tinham poder algum contra a religião de Allah de Maomé. Havia, contudo, pessoas como Safar, Ikrimah e Suail, chefe dos Amir, que continuaram comprometidos na luta contra Maomé. Maomé deve ter sido informado sobre essa mudança nos ânimos por convertidos como Abu al-As e por seus próprios espiões. Ele agora possuía um sistema de informação altamente desenvolvido, mas era difícil saber exatamente como se aproximar de Meca, já que, como veremos, não tinha a intenção de liderar uma ofensiva militar contra a cidade santa. Como de costume, Maomé não tinha um plano claramente definido, mas deve ter inconscientemente considerado o problema, porque, em março de 628, durante o tradicional mês do Hajj, uma solução, ou melhor, uma visão de reconciliação e vitória, surgiu num sonho. Ele se vira com a cabeça raspada igual a de um peregrino, usando uma roupa tradicional de um peregrino, parado em frente à Kaaba, com sua chave na mão. O sonho parece ter lhe dado a garantia de vitória, que mais tarde foi expressa nas palavras de Deus no Corão: entrareis na mesquita sagrada em toda segurança com a permissão de Deus, a cabeça raspada, o cabelo cortado, sem medo. Na manhã seguinte, anunciou que iria fazer a peregrinação a Kaaba e convidou seus companheiros. É fácil imaginar o medo, o espanto e a alegria incerta que se apossaram dos muçulmanos quando receberam esse extraordinário convite. Maomé deixou claro que não seria uma expedição militar. Os muçulmanos usariam o tradicional manto branco dos peregrinos e não portariam armas. Era extremamente perigoso, é claro, e os aliados beduínos da Umma declinaram o convite, mas cerca de 1000 imigrantes e ajudantes concordaram em ir com Maomé. Até Ibn Bay e alguns de seus defensores foram junto, o que mostra que haviam aprendido com o destino dos Bani Qurayza e com a vitória, totalmente imprevisível, dos muçulmanos. No ano anterior, Maomé decidiu levar sua esposa Salama,
Também participaram da peregrinação as duas mulheres que haviam estado presentes no segundo Acaba. Os peregrinos começaram rapidamente os preparativos reunindo 70 camelos, que, de acordo com um antigo ritual, tinham de ser sacrificados nos arredores do recinto sagrado. Maomé se vestiu com o tradicional traje dos peregrinos, que consistia de 2 pedaços de tecido não pespontado, um dos quais era amarrado em volta da cintura, e o outro ao redor dos ombros. Ainda hoje é usado pelos peregrinos que fazem o Hajj para Meca. Umar argumentou que os coraxitas com certeza os atacariam e insistiu em que viajassem completamente armados para o caso de serem agredidos. Mas Maomé foi categórico. "Eu não vou levar armas", disse firmemente. "Não tenho outro propósito senão o de fazer a peregrinação." 2. O sonho enchera de confiança e da certeza de que, de um ou outro modo, se aproximaria da Kaaba sem medo, embora, como veremos, não fizesse ideia do que estava para acontecer. Mas foi categórico em sua decisão de não lutar, de modo que cada peregrino levou uma pequena faca que servia apenas para caçar, e que devia ficar na bainha. Na primeira parada, Maomé consagrou um dos camelos da maneira tradicional, fazendo-lhe marcas especiais, pendurando coroas de flores cerimoniais ao redor de seu pescoço e direcionando para Meca. Então, deu o velho grito dos peregrinos enquanto se aproximavam da Kaaba: "Labaik Allahumma labaik", que significa "Aqui estou, ó Deus, a seu serviço". Alguns seguiram o exemplo, mas outros decidiram deixar a consagração formal para mais tarde, porque havia certas restrições rituais sobre a caça durante a peregrinação. Maomé sabia perfeitamente bem que havia colocado os coraxitas em posição extremamente difícil. Como guardiões de Meca, seria vergonhoso se impedissem 1000 peregrinos árabes, que estavam observando meticulosamente os antigos rituais, de entrar no santuário de Meca, mas seria um enorme triunfo moral para Maomé se entrasse na cidade santa desse modo, o que simplesmente confirmaria a humilhação dos coraxitas. Suhail, Ikrimah, Safwan e seus defensores estavam determinados a impedi-lo de entrar na cidade, mesmo se isso significasse chocar as tribos beduínas. Mas, curiosamente, Abu Sufyan parece ter ficado em silêncio. Era um homem de excepcional inteligência e provavelmente percebeu que o jogo estava no fim e que não poderiam lidar com Maomé usando os métodos convencionais. Mas ele parecia ser a única pessoa no Senado a ter essa visão. Khalid ibn al-Ali foi mandado com uma tropa de 200 cavaleiros para impedir que os muçulmanos entrassem na cidade e, quando os peregrinos chegaram ao poço de Usfan, cerca de 40 quilômetros a nordeste de Meca, um espião trouxe a notícia de que Khalid já estava a apenas 13 quilômetros dali. Maomé disse, confiante: "Pobres coraxitas, a guerra os devorou. Que mal sofreriam se deixassem que eu e o resto dos árabes seguíssemos nosso caminho. Por Allah, eu não vou cessar de lutar em prol da missão que Deus me confiou até que a faça vitoriosa ou até que eu pereça." 3. Em seguida, pediu aos peregrinos que encontrassem um guia local que pudesse conduzi-los ao santuário, a área sagrada ao redor de Meca, onde luta e violência eram proibidas. Um membro do clã dos Aslon se apresentou e os conduziu por um caminho muito irregular, fora do alcance de Khalid. Quando eles alcançaram o terreno fácil e chegaram ao limiar do santuário, Maomé recordou aos peregrinos a natureza religiosa da expedição, pois estavam para entrar no local sagrado. Estimulou-os a fazer uma transição espiritual e a deixar os pecados para trás, dizendo: "Nós pedimos perdão a Deus e nos arrependemos diante dele." 4. Então, ordenou que tomassem o caminho para o Daibia ao lado do santuário, dizendo-lhes que fizessem os camelos chutar a areia, para indicar a Khalid e seus homens que agora estavam fora de perigo. O sonho de Maomé provavelmente o levou a pensar que os coraxitas cederiam à pressão e permitiriam aos peregrinos muçulmanos a entrada na cidade, mas a força armada de Khalid mostrou que preferia matar o grupo desarmado a deixar que chegasse a Kaaba. Como de costume, ele reagiu à situação conforme ela se desenvolvia, embora não fizesse ideia de como tudo acabaria. Quando chegaram ao Daibia, Qaswa, a camela de Maomé, que parece ter se especializado nisso, repentinamente ajoelhou-se e se recusou a sair do lugar. Os peregrinos amontoaram-se ao redor dela gritando au, como de hábito, mas Qaswa não se mexia, e os homens a xingaram muito por causa da teimosia.
Mas Maomé disse que isso não era da natureza da camela, e lhes recordou a derrota dos abissínios no ano do elefante, quando o grande animal se ajoelhou em frente à Kaaba. Aquele que impediu o elefante de entrar em Meca está retendo Kaswa. Hoje, concordarei com qualquer condição imposta pelos coraxitas, se me pedirem para demonstrar respeito aos laços de sangue. 5. Reconciliação, não guerra, era o que caracterizava essa expedição, e ele disse aos peregrinos que desmontassem. Quando objetaram que não havia mais água, disse que Maomé deu uma flecha para um de seus companheiros, que a fincou num dos poços secos e a água jorrou imediatamente. Os camelos beberam o suficiente e se deitaram, e os peregrinos, que provavelmente estavam desapontados porque não lhes fora pedido algo mais heróico, sentaram-se ao lado dos camelos. O que aconteceu foi, de fato, um sit-in, uma demonstração eloquente que deve ter causado forte impressão aos beduínos. Todos os olhares se voltavam para Maomé, as notícias corriam de uma tribo a outra, e os nômades ficaram horrorizados ao ouvir que os coraxitas estavam dispostos a atacar um grupo de peregrinos árabes pacíficos, proibindo-os de chegar a Kaaba, o que era um direito sagrado para todos os árabes. Sentado pacientemente no limiar do santuário, em vestes de peregrino, Maomé demonstrava que, nesse assunto, os muçulmanos estavam mais alinhados com a tradição árabe que os guardiões da Kaaba. Assim que chegaram, veio uma delegação da tribo beduína dos Khuzar, liderada por Budaio ibn Warqa, um dos chefes que estava em visita a Meca e soubera das notícias. Quando Budaio perguntou-lhe por que viera, Maomé respondeu que os muçulmanos tinham vindo não para travar batalha, mas para visitar os lugares sagrados. Se necessário, lutariam, pobremente equipados como estavam, pelo direito de visitar a Kaaba, mas queriam dar tempo aos coraxitas para decidir o que iriam fazer. Budaio ficou horrorizado ao saber que era proibida a entrada a peregrinos pacíficos e prometeu que os Khuzar dariam comida e informações enquanto permanecessem em Hudaybiyah. Budaio retornou de imediato a Meca e repreendeu severamente a atitude dos coraxitas, que violava todas as tradições consideradas mais sagradas pelos árabes. Ikrimah recusou-se até a ouvir o que Maomé dissera, mas Safwan pediu para ouvir a mensagem. Quando Budaio enfatizou as intenções pacíficas de Maomé, alguns coraxitas mostraram-se incrédulos. Talvez ele não queira guerrear, disseram, mas, por Allah, ele não há de entrar aqui contra a nossa vontade, nem os árabes jamais dirão que permitimos isso. 6. Em vez de deixá-lo entrar, juraram que impediria Maomé de chegar a Kaaba, e que lutariam até o último homem. Mas a fim de semear a discórdia entre os muçulmanos, mandaram uma mensagem a Ibn Ubai, convidando-o a render culto diante da Kaaba, porque sabiam que ele era amigo de Meca. Para a surpresa dos mequenses, contudo, Ibn Ubai respondeu que não cogitava fazer as circunvoluções antes de Maomé, qualquer que fosse sua opinião passada, e ele voltaria a se opor a Maomé no futuro. Em Hudaybiyah, Ibn Ubai provou ser um bom muçulmano. Outros membros dos coraxitas, incluindo Safwan e Suail, achavam que seria melhor negociar com Maomé. Urwa ibn Masud, um confederado de Taif que estava visitando Meca, ofereceu-se para atuar como intermediário, argumentando que seria contraproducente rejeitar o justo pedido de Maomé, sobretudo porque ele declarara publicamente estar disposto a fazer concessões. Os coraxitas aceitaram a oferta de Urwa, mas primeiro mandaram um de seus aliados beduínos, Al-Ulais ibn Alqama, chefe da tribo dos Awarit e líder dos Abish. Ele era um pagão devoto, e assim que Maomé o viu chegando, disse a seus companheiros peregrinos, eis um homem piedoso, mandem os camelos preparados para o sacrifício a seu encontro. Quando Ulais viu os 70 camelos trotando em sua direção, todos lindamente enfeitados com grinaldas e marcas especiais de consagração, pensou ter visto o suficiente. Nem se deu ao trabalho de interrogar Maomé, e voltou imediatamente para contar aos coraxitas que eles realmente eram peregrinos bona fide e que deviam, como era seu direito, ser admitidos a Kaaba. Safwan e seus colegas ficaram furiosos com esse parecer indesejável. Disseram a Ulais para se sentar e calar a boca. Ele não passava de um beduíno ignorante. Foi um grave erro, como ficou demonstrado quando Ulais prontamente se levantou e, com dignidade, disse:
Homens de Quraish, não foi por isso que nos aliamos e fizemos um acordo com vocês. É correto banir um homem que vem prestar honras à casa da Allah, em nome daquele que tem minha vida em suas mãos. Ou vocês deixam Maomé fazer o que veio fazer ou partirei com minhas tropas até o último homem. 7 Os Quraishitas logo se desculparam e pediram a Allah que ficasse do lado deles até conseguirem chegar a um acordo que satisfizesse a todos. No dia seguinte, mandaram Urwa ibn Mas'ud ao Daibiyah. Ele se sentou com Maomé e avisou de que os Quraishitas estavam armados até os dentes, como achava que poderia resistir um ataque, quando estava apoiado por um grupo heterogêneo de pessoas pertencentes a diferentes tribos, algumas delas tendo lutado implacavelmente entre si no passado. Abu Bakr ficou tão enfurecido que gritou: "Vá mamar nas tetas de Aulat", e Urwa disse-lhe que tinha sorte de ser ele o injustiçado. Do contrário seria forçado a pagar pelo insulto. Para chamar a atenção de Maomé, agarrou-o pela barba, no tradicional gesto de familiaridade árabe, mas outro muçulmano retirou sua mão com um golpe. Urwa deixou o acampamento muito impressionado pela intensa devoção dos muçulmanos a Maomé. Como diz Ibn Ishaq, percebera que quando fazia as abluções, eles corriam para pegar a água que havia usado. Se cuspia, corriam para o cuspe. Se um fio de cabelo lhe caía da cabeça, corriam pegá-lo. Urwa era um comerciante viajado, e informou aos Quraishitas que nem mesmo os imperadores de Bizâncio e da Pérsia eram tratados com tal reverência. Eu vi um povo que não o abandonará por nada, então julguem vocês mesmos, disse-lhes. 8 Maomé decidiu despachar um mensageiro a Meca. Primeiro, mandou um dos ajudantes, pensando que isso seria menos incendiário, mas os Quraishitas detiveram o camelo do homem e o teriam matado se as tropas de Ulais não viessem em sua defesa. Depois, Maomé pediu a Umar, mas até ele se mostrava cauteloso e hesitante. Nenhum homem de seu clã era suficientemente poderoso para protegê-lo, e sugeriu que Uthman ibn Affan fosse em seu lugar. Uthman tinha muitos contatos com a aristocracia da cidade, de modo que os Quraishitas ouviram sua mensagem, mas permaneceram indiferentes. Disseram-lhe que, já que ele estava ali, poderia executar as tawaf ao redor da Kaaba se quisesse, mas, como Ibn Ubai, Uthman recusou-se a fazê-las antes de Maomé. Os Quraishitas, então, tomaram-no como refém e mandaram uma mensagem ao acampamento muçulmano dizendo que ele havia sido assassinado. Quando Maomé ouviu essa notícia, jurou não deixar o Daibiyah antes de enfrentar o inimigo. Era um momento de crise, e a expedição, que parecia uma ideia, sem exagero, inspirada, fracassara de forma lamentável. Nesse momento de dificuldade extrema, disse que Maomé entrou num transe semelhante aos desmaios que tinha quando recebia as revelações, exceto que, dessa vez, não perdeu os sentidos. Desesperadamente, deve ter buscado uma solução no fundo de sua alma. A seguir, chamou os muçulmanos e pediu-lhes que fizessem um juramento especial de fidelidade. Um por um, os 1000 peregrinos tomaram sua mão e fizeram um juramento que ficou conhecido como Bayat al-Ridwan, o pacto de fidelidade. As fontes dão versões conflitantes sobre o conteúdo desse juramento. Alguns dizem que os muçulmanos juraram lutar contra os Quraishitas até a morte, mas essa é uma opinião minoritária. Outras tradições afirmam que os muçulmanos simplesmente juraram que não fugiriam. E Waqidi disse que cada muçulmano apertou a mão de Maomé jurando seguir o que estava em sua alma, e a ele obedecer incondicionalmente durante a crise. 9 Todos fizeram o juramento, incluindo Ibn Ubai e os hipócritas, que haviam se juntado aos peregrinos. É tentador seguir o Waqidi aqui. Quando Maomé entrou naquele estado de intensa concentração, deve ter resolvido, num nível profundo e provavelmente instintivo, tomar medidas que não só iriam parecer intoleráveis, mas que poderiam até provocar uma rebelião entre seus seguidores. Seria uma inversão total de sua atitude anterior em relação aos Quraishitas. Até então, era mais uma intuição que uma política racional e claramente articulada. Maomé meditava sobre a lógica profunda dos acontecimentos em Hudaybiyah, que estava tomando um rumo que ele não previra ao trazer seus peregrinos de Medina. Logo após o juramento, chegou uma mensagem dizendo que Uthman não estava morto,
Maomé avistou Suhail se aproximando do acampamento com 2 companheiros e compreendeu que sua chegada significava que os coraxitas decidiram negociar. Sentou com Suhail por longo tempo, e, depois de intensa discussão, chegaram a um acordo que consternou seus companheiros. Maomé prometeu que, dessa vez, retornaria a Medina sem visitar a Kaaba, o que significava que nenhuma das tribos árabes poderia dizer que obrigara os coraxitas a fazer sua vontade. Mas, no ano seguinte, na mesma época, os muçulmanos retornariam a Meca como peregrinos uma vez mais, e então os coraxitas sairiam da cidade por 3 dias, para que eles pudessem realizar em paz os ritos de Umrah, ou peregrinação menor, ao redor da Kaaba. Haveria uma trégua de 10 anos entre Meca e Medina, com a condição de Maomé devolver a Meca aos coraxitas que se convertessem ao Islã e fizessem a hijra sem o consentimento de seus guardiões. Mas os coraxitas não teriam de devolver os muçulmanos que passassem para o seu lado. Finalmente, as tribos beduínas estariam livres de quaisquer obrigações anteriores e poderiam escolher entre fazer aliança com Meca ou Medina. O Corão estipula que os muçulmanos sempre devem concordar com qualquer condição proposta pelo inimigo, se houver chance de trégua. Mas esses termos pareciam desonrosos para os muçulmanos. Maomé parecia estar jogando fora as vantagens obtidas durante a expedição, ao aceitar docilmente a retirada, sem insistir na peregrinação. A trégua com Meca significava que os muçulmanos não mais poderiam organizar assaltos contra as caravanas dos coraxitas, como os emigrantes ganhariam a vida e porque Maomé estava renunciando ao bloqueio econômico que começara a estrangular o monopólio comercial de Meca. Acima de tudo, por que razão Maomé concordara em devolver a Meca aos novos convertidos se os coraxitas, por sua vez, não ficavam obrigados a devolver os muçulmanos apóstatas que deixassem Medina? Maomé parecia ter abandonado a jihad, na qual muitos morreram e outros arriscaram tudo, e tranquilamente dava vantagem a Meca. Como diz Ibn Ishaq, os companheiros do apóstolo partiram absolutamente convencidos de que ocupariam Meca devido à visão que o apóstolo tivera, mas, quando viram as negociações de paz estavam a ponto de se retirar, e quando viram ao que o apóstolo se sujeitava, ficaram deprimidos quase a ponto de morrer. 10 Pior, a rebelião estava no ar. O pacto era mais do que o mar poderia suportar e imediatamente ele disse a Abu Bakr: não somos nós os muçulmanos e eles os politeístas. Perguntou: por que então deveríamos aceitar o que degrada nossa religião? 11 Abu Bakr também estava abalado, mas disse ao mar ainda ter fé em Maomé. Mais tarde, o mar disse que, se encontrasse 100 companheiros para segui-lo, teria deixado a uma. Mas Maomé via mais longe do que qualquer um da Ibilhá. Mesmo que a peregrinação não tivesse obtido o resultado que esperava, fora uma inspiração que o colocara no caminho da paz. Ele estava prestes a conseguir algo inteiramente novo, acima da compreensão até mesmo de seus mais leais e fiéis companheiros, para não falar de soldados rasos sentados num silêncio perplexo, tentando assimilar a mudança repentina. Contudo, num nível profundo, Maomé sabia o que estava fazendo, mesmo que estivesse tateando seu caminho no escuro. Enquanto permanecesse banido da Kaaba, as tribos beduínas hesitariam em se juntar a ele. Maomé tinha de provar que seus muçulmanos eram tão devotos ao lugar mais sagrado na Arábia quanto elas. Fazendo as pazes com Meca, ele ganhou acesso ao santuário, uma arma vital na guerra propagandística, e obrigou os coraxitas a reconhecer que Meca e Medina agora eram iguais. O que era importante. Isso ficava especialmente evidente na cláusula que permitia às tribos nômades abandonarem suas antigas alianças com os coraxitas e se tornarem aliadas da Umma, a tribo dos Khuzar, aparentada a Maomé pelo casamento. 12 imediatamente tirou proveito da nova situação e se aliou ao profeta. Depois da derrota dos coraxitas em Medina, o óbvio seria pressioná-los e destruí-los militarmente, mas Maomé nunca quis isso. Abandonando o bloqueio econômico, esperava persuadi-los e conquistá-los de forma pacífica. Maomé avançava em direção a uma solução política e religiosa sem precedentes para os árabes, e isso significava que não podia lançar mão de soluções óbvias e esperadas que o prenderiam ao status quo insatisfatório. Quando se sentou com Suhail para assinar o tratado,
Maomé sabia estar exigindo dos muçulmanos uma lealdade quase além do que podiam suportar. Permaneceriam fiéis ao pacto de fidelidade ou Maomé enfrentaria uma rebelião? As coisas ficaram ainda mais tensas quando os muçulmanos ouviram o texto definitivo do tratado. Maomé chamou Ali para escrever o que ele ditava, e quando começou com Besmalá, a fórmula especial de abertura dos muçulmanos, em nome de Allah, o Clemente, Al-Rahman, o Misericordioso, Al-Rahim, Suail imediatamente contestou. Os coraxitas sempre detestaram esses títulos divinos e ele não assinaria embaixo deles agora que Maomé parecia disposto a ceder. Não reconheço isso, mas escreva, em teu nome, ó Allah. Para o horror total dos muçulmanos, Maomé imediatamente concordou e disse a Ali que mudasse a fórmula de abertura. Mas o pior estava por vir. Maomé prosseguiu. Este é o acordo feito entre Maomé, o apóstolo de Deus, e Suail ibn Amr. De novo, Suail tinha uma objeção. Se eu achasse que você é o apóstolo de Deus, não teria lutado contra você, disse. Não sem razão. Escreva seu próprio nome e o nome de seu pai. Ali já escrevera as palavras o apóstolo de Deus e disse que simplesmente não seria capaz de suprimi-las. Então Maomé pediu-lhe que apontasse as palavras no pergaminho e ele mesmo as cancelaria. E continuou, este é o acordo feito entre Maomé ibn Abdallah e Suail ibn Amr. 13 Como se a situação já não fosse difícil, o filho de Suail, Abu Jandal, repentinamente apareceu em cena, exatamente quando o pacto estava sendo assinado. Ele se convertera ao Islã e Suail o aprisionou dentro de sua própria casa para impedi-lo de se juntar a Maomé, mas ele escapou e agora chegava triunfalmente, arrastando os grilhões. Suail foi até o filho, puxou-o pelos pés, esmurrou-lhe o rosto, agarrou suas correntes e disse, Maomé, o acordo entre nós foi concluído antes que este homem viesse até você. Os muçulmanos não podiam acreditar no que viam. Certamente Maomé não iria trair Abu Jandal e docilmente entregá-lo a seu pai com quem sofreria humilhação e degradação. Mas Maomé permaneceu rigorosamente fiel ao pacto e se recusou a deixar que Abu Jandal fizesse a hija sem a permissão do pai. Enquanto era brutalmente arrastado por Suail de volta para Meca, Abu Jandal gritava a plenos pulmões, ó muçulmanos, é justo que eu seja entregue aos politeístas para que tentem me dissuadir de minha religião? Como nos diz Ibn Ishaq com clássica reserva, isso aumentou o desânimo das pessoas. Foi um pequeno consolo quando Maomé gritou, ó, Abu Jandal, seja paciente e controle-se. Deus há de prover alívio e de libertá-lo e libertar aqueles que, como você, estão desamparados. Fizemos um acordo de paz com eles, no qual invocamos a Allah, de modo que temos de manter nossa palavra. 14 Para o mar, essa foi a última gota. Imediatamente, levantou-se e ousou desafiar o homem a quem obedecera incondicionalmente por 12 anos. Ele não era o mensageiro de Deus? Os muçulmanos não estavam certos e os inimigos errados, porque fizeram aquele acordo de paz em termos tão desonrosos. Ao deixarem Medina dias antes, Maomé lhes havia prometido que voltariam a render culto na Kaaba. Ou não? Maomé admitiu ter feito a promessa e acrescentou, mas por acaso disse que o faríamos este ano. O mar foi forçado a concordar que não, e Maomé disse, eu sou o mensageiro de Deus. Eu não vou contra seus mandamentos e Ali não fará de mim um perdedor. 15 Embora ainda estivesse aflito e perplexo, o mar cedeu e concordou em assinar o tratado com Ali, Abu Bakr, Abd al-Rahman e Abdallah ibn Suail, irmão de Abu Jandal, e Muhammad ibn Maslama. Mas os peregrinos ainda estavam amotinados e houve um momento perigoso em que pareceram estar à beira da rebelião. Depois da assinatura do pacto, Maomé gritou bem alto que agora eles cumpririam os ritos da peregrinação ali mesmo em Hudaybiyah, embora não tivessem chegado até a Kaaba. Todos deviam raspar a cabeça e sacrificar os 70 camelos consagrados. O silêncio era total. Imóveis, os peregrinos olhavam duramente para Maomé. Desesperado, ele se retirou para a tenda, sabendo que, se não contasse com a obediência e o apoio deles nesse momento crucial, tudo estaria perdido. O que devia fazer? Perguntou para Salama, que presenciava a cena de sua tenda de couro vermelho. Ela ponderou perfeitamente a situação. Maomé devia ir até o povo outra vez, disse ela,
e não proferir uma só palavra antes de sacrificar seu próprio camelo na frente de todos os peregrinos. Foi a decisão correta. O dramático espetáculo do sangue a jorrar quebrou imediatamente a atenção. Maomé saiu da tenda, sem olhar à direita ou à esquerda, foi em direção do camelo que havia consagrado e realizou o sacrifício ritual. Era uma ação sagrada, familiar a todos os peregrinos árabes, mas era também um ato de desafio e independência, pois Maomé estava rompendo a tradição ao sacrificar o camelo fora de Meca. O ato obteve algum reconhecimento por parte da multidão silenciosa, vencendo o torpor da depressão e da incompreensão e provocando um efeito catártico. Imediatamente, os homens se levantaram e correram para os outros camelos, provavelmente aliviados por afinal poderem fazer alguma coisa. Sacrificaram os animais, gritando a velha fórmula árabe em teu nome, ó Allah, e acrescentando o slogan muçulmano, Allahu Akbar. Quando Maomé chamou um dos ajudantes e pediu-lhe que raspasse sua cabeça, os muçulmanos quase pularam sobre os outros, ansiosos para fazer o mesmo, e raspavam as cabeças uns dos outros com tal frenesi que Salema mais tarde disse ter medo que se ferissem gravemente. Reza a tradição que, justo quando começavam a deixar o Daibiyah, um vento inesperado soprou os tufos de cabelos pretos em direção a Meca, em sinal de que Deus aceitara o sacrifício. Os peregrinos iniciaram a viagem de volta de melhor humor, mas restara alguma mágoa e Maomé sabia que teria de compensá-los, planejando uma nova expedição que não violasse o pacto. Talvez ele mesmo ainda tivesse algumas dúvidas, pois é quase certo que esperava entrar triunfante em Meca sem ter de assinar aquele tratado difícil. Durante a viagem, parecia distante e preocupado, e Omar receou que sua rebeldia e provocação houvessem danificado, de forma permanente, a amizade entre eles. Temia que viesse uma revelação condenando sua audácia, e quando Maomé mal respondeu a um comentário, ele temeu pelo pior. Inesperadamente, um mensageiro chegou para encontrar-se com Maomé mais à frente e Omar ficou lívido. Mas, para grande alívio seu, encontrou o profeta radiante, como se um enorme peso de ansiedade tivesse sido retirado de seus ombros. Recebi uma sura, o profeta anunciou, é a mais querida para mim do que qualquer coisa sob o sol. 16 A sura 48, a sura da vitória, a Al-Fat, revelou o significado dos acontecimentos de Hudaybiyah e trouxe complementos necessários à teologia da guerra justa. Quando os críticos ocidentais acusam o Islã de ser uma religião inerentemente agressiva por causa da jihad, deveriam levar em conta a teologia da paz de Maomé, que foi revelada assim que conseguiu chegar até o ponto onde ele pôde começar a impor a Pax islâmica na Arábia arrasada pela guerra. Nos capítulos anteriores, vimos que Maomé nem sempre se expressou por meio de imagens acessíveis, como as usadas por Jesus. Mas não há tantas diferenças entre suas mensagens como pensam os cristãos. A diferença é que Maomé estava tentando implementar seus ensinamentos em termos mais práticos, ligando-os a uma situação política ou social particular. De fato, sabemos muito pouco sobre a atitude política de Jesus. Sugeriu-se recentemente que ele teria sido crucificado pelos romanos por uma tentativa de rebelião. Alguns estudiosos bíblicos veem nos relatos da expulsão dos vendilhões do templo a versão truncada de uma ação bem-sucedida, pela qual ele e seus seguidores ocuparam o templo por 3 dias. Seja como for, Jesus também parece ter pregado uma mensagem pacifista, dando a outra face, recusando a se defender mesmo verbalmente, e condenando os que viveram pela espada. Sua aparente derrota e humilhação desnorteou seus discípulos e muitos deles o abandonaram na hora da necessidade. Em Hudaybiyah, Maomé respondeu com criatividade a uma situação inesperada e também deu a outra face aos coraxitas, aceitando uma aparente humilhação, que quase fez com que seus companheiros mais próximos o abandonassem. Contudo, na Sura da Vitória, o significado profundo de sua aparente reversão foi explicado aos muçulmanos, assim como, depois da morte de Jesus, escritores como São Paulo explicaram o significado subjacente ao escândalo da cruz. A sura começa com a declaração luminosa de que Maomé não foi derrotado em Hudaybiyah, embora parecesse o contrário. Demos-te uma vitória. Fat, manifesta, um sinal de que Deus te perdoou os pecados passados e futuros.
e completou sua graça para contigo, de que ele te guia num caminho reto e te dá seu poderoso apoio. 17 Em Badr, Deus revelou sua presença em meio a uma batalha, que foi um sinal e uma salvação. Mas Deus também esteve presente na aparente humilhação de Hudaibiyah, quando mandou sua Sakina, o espírito da paz e da tranquilidade. Foi ele quem fez descer a tranquilidade, Sakina, no coração dos crentes para que acrescentassem fé sobre fé. 18 Deus já enviara sua Sakina antes, quando Abu Bakr e Maomé ficaram 3 dias escondidos numa caverna fora de Meca, desprezados e rejeitados por sua tribo e arriscando-se a uma morte iminente sem sentido. O termo Sakina, é bom lembrar, parece ter relação com o termo hebraico Shekinah, que designa a presença de Deus no mundo. Portanto, Badr e Hudaibiyah são ambos sinais da salvação, revelando que Deus se fazia misteriosamente presente nos acontecimentos históricos. Deus era tão ativo na paz como na guerra, e podia transformar o que parecia uma derrota numa clara vitória. A sura prossegue dizendo que a perigosa empresa de fazer a peregrinação desarmados até Meca fora um ato de fé, para o qual os beduínos que se recusaram a ir não estavam preparados. 19 A promessa de fidelidade feita a Maomé sob a Cássia fora também um ato de fé e confiança. Os coraxitas poderiam destruí-los, mas prometeram obedecer a Maomé mesmo que ele os conduzisse à mais sombria humilhação. O pacto que se seguiu também era um sinal que os muçulmanos tinham de interpretar, indo além das aparências para chegar a seu significado profundo. 20 Em Badr, a vitória foi um furcão que separou justos e injustos através da batalha. A vitória, Fath, de Hudaibiyah distinguiu crentes e descrentes pelo espírito da paz, e quando os que descreram eram tomados de raiva, a raiva da ignorância, Deus fazia descer a tranquilidade, Sakina, sobre o seu mensageiro e sobre os crentes e lhes enviava a palavra da piedade. 21 Maomé foi tomado por um imperativo que foi um ato político criativo. Intuitivamente, chegou à profunda compreensão da dinâmica da mudança na Arábia, e os acontecimentos justificariam sua visão. Agora que a umma não corria mais risco de extinção, a jihad se tornaria um esforço pela paz que exigia toda sua paciência e engenho. Portanto, Badr e Hudaibiyah, 2 lados de uma mesma moeda, foram essenciais para compreender o Corão. Às vezes, era necessário lutar para preservar valores decentes e, enquanto durasse a guerra, os muçulmanos deveriam empenhar-se com absoluta dedicação e não dar sinais de fraqueza, caso contrário ela se arrastaria interminavelmente, causando mais derramamento de sangue e mais conflitos inúteis. Mas havia também um tempo para a paz, mesmo se implicasse humilhação, porque isso poderia ser melhor a longo prazo. Não que o Islã pregue total intransigência e inspire um fanatismo estúpido. Ao contrário, o Corão desenvolve uma teologia complementar da guerra e da paz que muitos cristãos não teriam dificuldade em aceitar. Mas, como explicou o Corão, Hudaibiyah exigia fé. Se a visão religiosa de Maomé não fosse prioritária, ele não seria capaz de fazer com que seus seguidores permanecessem com ele. Se a maioria quisesse um rápido triunfo político, não estaria preparada para esse ato de fé. A sura da vitória termina com a serena visão de uma comunidade caracterizada principalmente por um espírito religioso que claramente se enquadra na tradição das revelações anteriores do judaísmo e do cristianismo. Muhammad, o mensageiro de Deus, e os que estão com ele, são duros para com os descrentes, mas compassivos entre si. Podes vê-los ajoelhados, prosternados, implorando a graça de Deus e sua aceitação. Seus indícios estão nos seus rostos, os traços da prostração. A sua semelhança está na Torá e no Evangelho, tal uma semente que brota, depois cresce e fortalece, e depois se levanta firme sobre o seu pé, provocando a alegria dos semeadores e a raiva dos descrentes. Deus promete o perdão e uma recompensa generosa aos que dentre eles creem e praticam o bem. 22 Pode-se objetar que essa devoção tem um lado agressivo e parece concebida para provocar a raiva dos descrentes. Mas as 3 tradições do monoteísmo histórico mostram essa intransigência e a recusa de fazer concessões quanto a princípios religiosos essenciais. Até o pacato Jesus disse que viera para trazer não a paz mas a espada. 23 E os evangelhos nos dão uma imagem muito mais violenta do que, às vezes, encontramos na devoção popular.
Entretanto, para que a Umma continuasse a prosperar e tomar seu espaço ao lado das revelações anteriores, tinha de crescer e atrair novos convertidos. Aqui, viu-se que a política conciliatória de Maomé deu resultados imediatos, porque a trégua criou uma atmosfera mais relaxada, o que estimulou a discussão entre muçulmanos e pagãos e a livre troca de opiniões. Comentando a clara vitória em Hudaybiyah, Ibn Ishaq diz: nenhuma vitória anterior do Islã foi maior que esta. Antes, os homens não se encontravam sem que lutassem entre si, mas, quando foi decretado o armistício, a guerra foi abolida e os homens se sentiam em segurança e trocavam opiniões. Nenhuma conversa inteligente sobre o Islã terminava sem que houvesse conversões. Naqueles 2 anos, 628-30, o dobro ou mais que o dobro de pessoas entrou para o Islã. 24 Em Hudaybiyah, Maomé mostrou que o Islã tinha suas raízes nas tradições mais sagradas dos árabes, e seu meteórico crescimento rumo ao sucesso na Arábia provou que essa religião funcionava. Os árabes não eram fanáticos, e os anos difíceis do deserto os tornaram profundamente pragmáticos. Quando consideravam o sucesso prático da Umma, pensavam que ali poderia estar a mudança que as pessoas procuravam havia tanto tempo. Mas, de acordo com o Tratado de Hudaybiyah, Maomé devia devolver qualquer convertido que fizesse a hijra para Meca, e agora tentava encontrar uma maneira de se libertar disso. O pacto, por exemplo, não dizia nada sobre a devolução das mulheres convertidas. Assim, quando a meia-irmã de Uthman emigrou para Medina logo após Hudaybiyah, Maomé se recusou a devolvê-la. Esse caso estabeleceu um precedente que tornou possível às mulheres fazer a hijra, mas, se viessem sem o consentimento de seus responsáveis, precisavam devolver seus dotes aos Quraishitas. Por volta da mesma época, uma convertido bastante obstinado apareceu em Medina. Abu Bazir ibn Azid, um confederado do clã dos Zurá, conseguiu escapar dos seus tutores e fez a hijra. Os Quraishitas despacharam um emissário, que levou consigo um escravo liberto, para trazer Abu Bazir de volta, e Maomé, com pesar, explicou-lhe que não tinha opção, a não ser devolvê-lo ao Meca. Mas Abu Bazir não iria desistir tão fácil. Quando os 3 viajantes estavam descansando em Dhul-Al-Laifa, cerca de 13 quilômetros ao sul de Medina, apossou-se da espada do emissário e o matou. O escravo liberto correu horrorizado de volta para Medina e se atirou aos pés de Maomé, gaguejando a notícia terrível, enquanto o próprio Abu Bazir chegava à mesquita. Abu Bazir disse que Maomé não teria de responder pelo ocorrido, porque a honra fora satisfeita quando devolver aos Quraishitas, e já que não havia sido capaz de fazer a hijra, tecnicamente não era um muçulmano, de modo que Maomé não era culpado pela morte do emissário. Mesmo assim, o profeta recusou-se a aceitá-lo e tentou entregá-lo ao pobre escravo liberto, que, assustado com a ideia de viajar 300 quilômetros sozinho com Abu Bazir, apressadamente se desculpou e fugiu para salvar a própria vida. Então, Maomé disse a Abu Bazir que, embora não pudesse ficar em Medina, agora era um homem livre para ir aonde quisesse. A partida de Abu Bazir, Maomé fez um comentário ambíguo: que agitador. Imagine o estrago que teria causado se houvesse mais pessoas com ele. 25 Abu Bazir entendeu a indireta e foi para o acampamento em Al-Izza na costa do Mar Vermelho, perto da rota comercial que os Quraishitas voltaram a usar após o armistício. As notícias acerca do incidente chegaram a Meca, incluindo o comentário aforístico de Maomé. Aqui pessoas como Abu Jandal e Ibn Suhail, ansioso para fazer a hijra, se apegaram avidamente. Desde Hudaybiyah, a vigilância dos adultos responsáveis diminuíra, e cerca de 70 jovens não tiveram dificuldade em escapar de Meca e fazer o caminho, não até Maomé em Medina, mas até Abu Bazir em Al-Izza. Não havia nada no pacto de Hudaybiyah que proibisse isso, e nenhum dos jovens era membro da Umma. Eles se tornaram ladrões de estrada e atacavam as caravanas de Meca que passavam ao longo da rota comercial para a Síria. Maomé não era responsável por eles e não podia ser acusado de romper o pacto, mas os Quraishitas descobriram que, na verdade, o antigo boicote econômico fora parcialmente restabelecido. Desde sua derrota, o prestígio dos Quraishitas declinara tanto que não estavam em condições de pedir ajuda aos beduínos da região, caso mandassem um exército para acabar com os jovens ladrões de estrada.
acabaram sendo forçados a pedir a Maomé que revogasse o tratado, recebendo os jovens Nu'man. Maomé ficou muito feliz em mandar chamá-los, mas já era tarde para Abu Bazir, que acabara de morrer. Maomé pôde contornar os termos do pacto valendo-se de um detalhe técnico. Era uma manobra comum na Arábia. Apenas um ano depois, os coraxitas tentariam algo parecido na luta contra ele. Hábil político árabe, Maomé sabia tirar proveito das leis do sistema tribal, e isso pode ser desconcertante para um ocidental moderno que, bem compreensivelmente, considera a ética tribal cruel e arbitrária, e acha desagradável o fato de Maomé usá-la. Há muitos superamos a ética tribal ou comunitária, embora fosse o único modo de assegurar um pouco de paz e ordem em tempos mais primitivos. Durante séculos, funcionara bem na Arábia, mas agora seus dias estavam contados. Maomé, como todos os seus contemporâneos, ainda estava profundamente enraizado no sistema tribal e aceitava os seus princípios básicos. Era a única comunidade política e o único sistema de segurança social que conhecia e, durante esse período de transição, seria impossível fazer uma mudança radical. No caso de Abu Bazir, Maomé usou habilmente um pormenor da lei tribal para fortalecer a Umma, que estava procurando reformar o sistema decadente e corrigir alguns de seus piores abusos. Portanto, na legislação social do Corão, Maomé não rompeu completamente com o tribalismo. O Corão vê a vingança como sinal de virtude e obrigação social e religiosa. 26 É difícil para pessoas acostumadas ao Sermão da Montanha aceitar isso. Consideramos abominável que um livro sagrado recomende que um ladrão tenha suas mãos cortadas, e não entendemos por que Maomé não proíbe a vingança nem prega uma mensagem de perdão. Mas devemos lembrar que Jesus não era chefe de Estado, como Maomé depois de Hudaybiyah. Jesus não teve de se preocupar com a manutenção da ordem pública, tarefa desempenhada pelo establishment religioso, contra o qual disse que agiu, e pelos funcionários de Roma. Se fosse o responsável pela legislação social seria, com toda certeza, forçado a recorrer a métodos igualmente draconianos, porque na maioria das sociedades pré-modernas a lei tinha de ser imposta com severidade e brutalidade que hoje nos parecem terríveis. Mesmo na Inglaterra, até recentemente, não só mutilávamos os ladrões, também os matávamos por pequenos delitos ou os enviávamos às colônias como escravos. É lamentável que alguns países islâmicos, e certamente não são todos, preservem essas velhas punições, mas é injusto estigmatizar o Corão e a tradição islâmica como brutais. Já se observou que, posteriormente, os governantes muçulmanos não puderam continuar usando apenas a legislação corânica, porque era muito branda para ser eficiente em comunidades maiores. Tiveram de implementar uma nova legislação que a complementasse para assegurar um mínimo de segurança social. 27 Maomé via uma como uma espécie de supertribo e deu continuidade às antigas formas de estabelecer a ordem. Não havia força policial em Medina ou na Arábia. Desde tempos imemoriais eram os familiares mais próximos os responsáveis pela punição dos delitos e pela criação de medidas que inibissem a violência da melhor forma possível. O Corão preserva esse sistema e diz aos parentes que eles têm a obrigação de vingar um assassinato. 28 A vingança deve ser estritamente limitada. Apenas um olho podia ser exigido por outro olho, um dente por um dente. Caso contrário, a nova vítima, excessivamente punida, poderia ser ajudada, isto é, os de sua tribo teriam de lhe dar sua naça e reiniciar a agressão, recomeçando um novo ciclo de violência. De fato, o Corão mostra que é um ato de virtude se satisfazer com menos do que é devido. Recorda as normas que Deus enviou aos profetas hebreus constantes da Torá, endossadas mais tarde pelos sábios e rabinos, e vai um passo à frente. Na Torá, prescrevemos aos judeus, vida por vida, olho por olho, nariz por nariz, orelha por orelha, dente por dente, ferimento por ferimento. Mas quem perdoar, seu perdão será sua expiação. 29 Quando Jesus se referiu a essas palavras da Torá, disse a seus seguidores para amar seus inimigos. Ele era um homem adulto e esse paradoxo encerra uma visão religiosa profunda porém complexa, nem sempre fácil de interpretar. Maomé não foi tão longe quanto Jesus.
quando disse aos muçulmanos que se perdoassem mutuamente e desistissem da retaliação, provavelmente estava incitando-os a contentar-se com a multa de sangue em vez de tirar outra vida. Esse ideal de perdão, por mais limitado que seja, era uma inovação na Arábia e um avanço moral em relação ao antigo sistema. Disse com frequência que, enquanto o cristianismo é uma religião do amor, o Islã é uma religião da justiça social. Amar nossos semelhantes é visto pelos cristãos como um teste da verdadeira religião. A definição corânica do espírito religioso é menos ambiciosa, mas, sem dúvida, mais prática. Piedoso é aquele que crê em Deus e no último dia, nos anjos e no livro e nos profetas, que dados seus bens, embora apegado a eles, aos parentes, aos órfãos, aos necessitados, aos viajantes, aos mendigos, que liberta os escravos, recita as preces e paga o tributo dos pobres. Zakat, 30 na uma, a sociedade seria organizada com base em princípios igualitários. As mesmas obrigações eram exigidas de todos e não devia haver elite ou hierarquia de padres e monges. A filantropia tentaria diminuir o abismo entre ricos e pobres, e libertar um escravo era ato virtuoso. 31 Em princípio, todos na Umma seriam tratados do mesmo modo. Se o amor não pode prevalecer nem ser forçado, pode-se legislar sobre a justiça e a igualdade. Ao que parece, o Corão e, mais tarde, a lei sagrada islâmica, Sharia, de fato ajudaram os muçulmanos a cultivar um espírito profundamente igualitário. 32 Não muito depois da morte de Maomé, um importante chefe beduíno chamado Jabala ibn Awayl tornou-se muçulmano. Um dia, um membro humilde da Umma golpeou uma de suas faces. O princípio islâmico não exigia que Jabala desse a outra face, e ele estava plenamente convencido de que uma punição severa seria imposta ao agressor em virtude de sua alta posição social. Em lugar disso, disseram-lhe que teria simplesmente o direito a dar um tapa no agressor, para vingar a ofensa de forma exata e justa. Jabala ficou tão indignado que abandonou o Islã e retornou ao cristianismo. É possível ver o ideal igualitário do Islã como uma maneira prática de promover o amor fraternal pela redução de todos os homens ao mesmo nível político e social. Logo após a Hijra, disse que Maomé introduziu a prática de irmanamento, segundo a qual cada imigrante era ligado a um dos ajudantes, a quem devia estimar como a um irmão. Era uma tentativa de fundir os três grupos tribais numa comunidade unida. Ilustração prática da nova afinidade religiosa que transcendia os laços de sangue. Nas três religiões de tradição monoteísta, o ideal da comunidade é um valor supremo e sagrado. A ideia de que, onde quer que 2 ou 3 homens estejam reunidos, Deus está no meio deles, é fundamental tanto para o judaísmo como para o cristianismo. São Paulo escreveu que a comunidade cristã compunha o corpo de Cristo, e veremos que a Umma adquiriu importância quase sacramental na devoção muçulmana. Maomé estava cultivando o individualismo que começava a aparecer na Arábia. Assim, o Corão decreta que os parentes de um homem morto podem punir apenas seu assassino, não qualquer membro da tribo do agressor, como no antigo sistema. 33 Mas a ideia comunitária também continuou sendo fundamental, e o sentimento da fraternidade entre todos os muçulmanos tornou-se muito profundo no Islã. Maomé baseou seu sistema moral na Muruá, o antigo humanismo tribal dos árabes, que se preocupava com o bem-estar comum, a cooperação e o cuidado com os pobres e vulneráveis. A principal inovação de Maomé foi estender esses princípios para incluir todos os muçulmanos na totalidade da Umma, e não apenas os membros de cada tribo, para ajudar seus companheiros a cultivar o sentido de que todos os muçulmanos, quer pertencessem aos Khazraj ou aos Quraishitas, agora eram irmãos. Ele deitou as fundações do que seria, no futuro, uma comunidade política distintamente islâmica. Essa é uma das razões por que tem sido difícil para os muçulmanos se adaptar ao ideal ocidental de Estado-nação, que volta a dividir a Umma em grupos separados ou em tribos potencialmente hostis. 34 De fato, Maomé estabeleceu um padrão elevado de irmandade por meio de seu próprio comportamento. O homem que se tornava cada vez mais temível aos seus inimigos era profundamente amado dentro da Umma, que, apesar do perigo constante que tinha de enfrentar, parece ter sido uma comunidade muito feliz. Maomé se recusava a se distanciar dos outros muçulmanos por meio de formalidades. Não gostava que se dirigissem a ele usando títulos honoríficos pomposos,
e frequentemente era visto sentado com toda naturalidade no chão da mesquita, não raro com os membros mais pobres da comunidade. As crianças eram especialmente chegadas a ele, que sempre as tomava no colo, abraçando-as e beijando-as. Era costume as crianças de Umma saírem para encontrá-lo na volta de uma expedição e o conduzirem para dentro do oásis, em procissão triunfal. Se ouvia um bebê chorar na mesquita durante as orações das sextas-feiras, quase sempre as concluía antes do previsto. Não suportava pensar na angústia da mãe do bebê. As leis formuladas no Corão soam cruéis para nós hoje, mas o profeta era conhecido por ser tolerante. Uma tradição nos conta que, uma ocasião, Maomé sentenciou um homem pobre que cometera um crime menor. Seu castigo seria dar esmola. O homem respondeu que não tinha nem comida nem bens para dar. Naquele exato momento, uma grande cesta de tâmaras foi carregada para dentro da mesquita, como um presente para o profeta. Tome, disse Maomé, e mandou distribuir as tâmaras entre os pobres. O criminoso respondeu que, honestamente, não conhecia ninguém no assentamento em piores condições que ele. Maomé riu e disse-lhe que seu castigo seria comer as tâmaras. Desde o início, o cultivo da bondade e da compaixão foi fundamental para a mensagem islâmica. A lei podia parecer um instrumento severo naquele período, mas tivera início o processo de refinamento, tazaka, das atitudes dos muçulmanos. De novo, Maomé deu um exemplo. Uma tradição diz que um dia ele viu um liberto engajado numa tarefa árdua. Foi até ele furtivamente e, por trás, tapou-lhe os olhos com as mãos, como fazem as crianças. O liberto disse que só mesmo o profeta pensaria em aliviar seu dia com uma ação carinhosa. Durante séculos, no Ocidente, tendemos a pensar em Maomé como figura austera, guerreiro cruel e político insensível. Mas foi um homem de grande bondade e sensibilidade. Amava os animais, e se via um gato dormindo sobre o seu manto não sonharia em incomodá-lo. Já se disse que uma forma de avaliar uma sociedade é ver sua atitude em relação aos animais. Todas as religiões promovem o amor e o respeito pelo mundo natural, e Maomé estava tentando ensinar isso aos muçulmanos. Durante a Jahiliyyah, os árabes trataram os animais muito cruelmente. Costumavam cortar pedaços de carne para comer enquanto os animais ainda estavam vivos, e colocavam doloridas argolas no pescoço dos camelos. Maomé proibiu que se marcassem os animais de forma cruel ou que se organizassem lutas entre eles. Uma tradição nos mostra Maomé contando a história de um homem que deu água a um cachorro num dia seco e foi para o paraíso, e de uma mulher que matou seu gato de fome e foi para o inferno. A preservação dessas tradições mostra quão importantes eram os valores no mundo muçulmano e quão rapidamente a comunidade avançou rumo a uma visão mais humana e compassiva. Agora, os judeus estavam prestes a ser integrados nessa Arábia mais humana. Logo após o Daibiyah, Maomé mandou uma mensagem à Abissínia, convidando os muçulmanos de lá a se juntar a ele em Medina para ajudá-lo na luta. A seguir, voltou sua atenção novamente para o norte. O assentamento judaico de Khaybar, que desempenhara papel bastante perigoso durante o cerco de Medina, fora castigado pelo destino dos Bani Qurayza, mas ainda incitava a hostilidade das tribos do norte. Maomé queria garantir-se de que Khaybar nunca mais ameaçaria a segurança da Umma, e assim, não muito depois de seu retorno de Hudaybiyah, dirigiu-se para lá com uma força de cerca de 600 homens. Dessa vez, como o butim parecia promissor, seus aliados beduínos demonstraram bastante interesse em acompanhá-lo, mas Maomé não permitiu. Queria recompensar os muçulmanos que se sentiram contrariados e frustrados em Hudaybiyah, e deixar que satisfizessem seu desejo de entrar em ação. Mas Khaybar era um poderoso assentamento, considerado inexpugnável. Como Medina, era circundada por planícies de rochas vulcânicas, e as plantações de tâmaras e os pomares estavam protegidos por 7 grandes fortalezas. Os coraxitas custaram acreditar na notícia de que Maomé partira nessa expedição imprudente. Parecia, com um exército tão pequeno, estar procurando o desastre. Mais uma vez, porém, Maomé tinha a seu favor a desunião crônica que parecia acompanhar o declínio do sistema tribal na Arábia. Diferente da Umma, Khaybar estava profundamente dividida. Cada uma das tribos no assentamento era autônoma, e todos achavam impossível unir forças contra um adversário comum.
mandaram mensagem aos seus confederados, os Gatafã, que não apareceram. Alguns disseram ter ouvido uma voz misteriosa chamando-os de volta para o seu território, mas Maomé talvez os tenha subornado, para que ficassem de fora, com a promessa de parte substancial da safra de Tamarace de Medina. Os muçulmanos chegaram a Caibar à noite. Pela manhã, os trabalhadores, que caminhavam com suas pás e cestas, se depararam com um exército totalmente silencioso. Gritaram, Maomé e seus homens, e correram de volta ao assentamento. Allahu Akbar, gritou Maomé, este é o fim de Caibar. Na verdade, o assédio de Caibar durou um mês inteiro. Sistematicamente, os muçulmanos cercaram os fortes, um por um, atirando-lhes flechas até que se rendessem, saqueando-os e fazendo reféns. Finalmente, os judeus se aproximaram de Maomé com uma proposta de paz, quando ficou claro que não teriam como vencer. De acordo com o preceito corânico, Maomé aceitou os termos, que não eram particularmente humilhantes para os Caibar. Era exatamente o tipo de acordo que os árabes nas áreas assentadas muitas vezes faziam com os beduínos, que, em geral, eram melhores soldados. Em troca da metade de sua safra de tâmaras, Maomé daria proteção militar aos judeus de Caibar, e eles se tornariam vassalos de Medina, substituindo seus antigos protetores beduínos por Maomé. Quando os judeus de Fadak, um pequeno mas rico oásis a nordeste de Caibar, souberam do acordo, decidiram antecipar um possível ataque muçulmano e se render a Maomé nos mesmos termos. Para selar a aliança, Maomé se casou com a bela Safilhá, de 17 anos, filha de seu velho inimigo Iai, que havia envivado durante a batalha. Disse que ela previa em sonho a derrota dos judeus para Medina e queria muito se converter ao Islã. O casamento foi celebrado durante a primeira metade da viagem para casa. Quando retornaram, também chegavam a Medina os muçulmanos vindos da Abissínia, e Maomé abraçou seu primo Jafar, a quem vira pela última vez quando este ainda era um jovem de 27 anos, 13 anos antes. Maomé beijou-o na testa, dizendo que não sabia o que o deixava mais feliz, a vitória de Caibar ou esse reencontro. Tomou também mais uma esposa. Antes, naquele mesmo ano, recebera notícias de que o seu primo e cunhado Ubaidalá ibn Jash morrera na Abissínia. Ubaidalá, convém lembrar, já era monoteísta antes da ida de Maomé, e na Abissínia, para desgosto da comunidade muçulmana de lá, abandonou o Islã e se tornou cristão. Maomé decidiu casar com a esposa dele, Hulá, em geral conhecida por seu cunhado Al-Mabibá, e, quando o período de luto acabou, o casamento foi realizado por procuração, perante Negus. Este obviamente não era um casamento por amor, mas uma inteligente jogada política, porque Mabibá era filha de Abu Sufyan. Um aposento foi preparado para ela ao lado da mesquita, e quando chegou a Medina mudou-se diretamente para lá, ao passo que Safilhá ficou hospedada numa residência vizinha até que seus aposentos ficassem prontos. Aisha afligiu-se quando soube da nova esposa. Mabibá não era ameaça para ela, mas a garota judia era simpaticíssima. Quando Maomé perguntou-lhe o que pensava de Safilhá, Aisha foi direta e sem cerimônias. Não conseguia entender o porquê de tanto estardalhaço. Respondeu, as judias são todas iguais. Não diga isso, respondeu Maomé, pois ela entrou para o Islã e fez valer sua conversão. De início, Safilhá passou por momentos difíceis no harém, porque as outras esposas logo começaram a insultá-la por causa de seu pai Iai. Um dia, ela foi aos prantos até Maomé, que a confortou. Devia dizer às demais, meu pai é Arão e meu tio é Moisés. 35 Mas, afinal, Aisha e ela se tornaram boas amigas, e as três esposas mais jovens, Aisha, Hafsá e Safilhá, formaram um trio à parte. O resto do ano foi gasto com raids rotineiros, alguns deles a pedido dos novos aliados judeus do norte. Então, no mês sagrado de Dual-Hijjah, março de 629, era a época de Maomé conduzir os peregrinos à peregrinação menor até a Kaaba, conforme o Tratado de Hudaybiyah. Dessa vez, 2.600 peregrinos acompanharam Maomé e quando se aproximaram do santuário de Meca, os coraxitas evacuaram a cidade, conforme prometido, para que os peregrinos muçulmanos pudessem visitar os locais sagrados em paz. Os chefes permaneceram juntos no topo da montanha Abu Qubais e assistiram,
amedrontados. A extraordinária cena. A enorme multidão de peregrinos, com suas roupas brancas, enfileirava-se vagarosamente dentro da cidade sagrada, guiada por Maomé, montado em Cássua, e seu brado ecoava por todo o vale: cá estou a teu serviço, ó Deus. Quando chegaram a Caba, Maomé desmontou e beijou a Pedra Negra, abraçando-a e afagando-a, e então deu início às circunvoluções, seguido por todos os peregrinos, para completar o antigo ritual da peregrinação menor, que, diferentemente do Hajj, não incluía a visita ao Monte Arafat e ao Vale de Mina. Os peregrinos correram 7 vezes entre as colinas de Safa e Marwa. Para Maomé e os emigrantes devia ser uma experiência muito estranha voltar àquela cidade deserta. E também devia ser terrível para os Coraxitas ver Bilal, o negro da Abissínia que fora um simples escravo na cidade deles, subir até o topo da Kaaba e chamar os fiéis à oração 3 vezes ao dia. Abbas, o tio de Maomé, veio à cidade visitar o sobrinho e oferecer sua irmã Maimuna, que recentemente enviuvara, como esposa. Maomé aceitou, possivelmente para atrair Abbas a aderir, finalmente, à sua religião, e convidou os Coraxitas para a festa de casamento. Já era ir longe demais, e Suhail desceu de Abu Qubais para dizer a Maomé que seus 3 dias estavam chegando ao fim e que devia deixar a cidade imediatamente. Saad ibn Ubadah, um dos ajudantes, estava com Maomé e ficou furioso com a aparente descortesia, mas Maomé rapidamente o silenciou. Ó Saad, não seja rude com quem nos visita em nosso acampamento. 36 Para a surpresa dos Coraxitas, ao anoitecer toda a multidão de peregrinos havia deixado a cidade, com uma disciplina inconcebível para os mequenses, cuja decadência se devia, em parte, à sua própria desunião e indisciplina. Essa peregrinação, avidamente discutida por toda a Arábia, serviu de alerta para os Coraxitas mais jovens, e foi um imenso triunfo moral para Maomé. A partir de então a cidade estava condenada. Mais e mais beduínos tornaram-se confederados de Maomé e muitos jovens cidadãos de Meca fizeram a hijra. 2 dessas conversões foram particularmente significativas. Amr ibn al-As e Khalid ibn al-Ali tornaram-se os mais importantes guerreiros da cidade, depois de Badr, mas logo perceberam que não havia mais futuro para eles em Meca. Como disse Khalid, o caminho ficou claro. O homem certamente é um profeta, e por Allah, serei muçulmano. 37 A ajuda divina parecia ser a única explicação possível para o extraordinário sucesso de Maomé. Disse que Khalid e Amr fizeram a hijra juntos e foram recebidos festivamente em Medina. Khalid receava que seu passado pesasse contra ele. Fora um dos líderes em Uhud na Batalha das Trincheiras, sendo responsável pela morte de muitos muçulmanos, e temia uma vendetta. Mas Maomé assegurou-lhe que o ato de Islã apagava as velhas dívidas e representava um começo inteiramente novo. Isso era um princípio essencial da Umma. Não somente significava o renascimento espiritual, como era o único modo de o Islã impor a paz na Arábia. Foi um ano triunfante para Maomé, mas também um ano de tristeza. Logo após a peregrinação menor, sua filha Zainab morreu e, mais tarde, perdeu mais 2 membros de sua família numa expedição na fronteira com a Síria. Durante os últimos anos de vida, o profeta voltou de modo crescente sua atenção para o norte. Não sabemos ao certo o que o levou a isso, mas a situação política fora da Arábia mudara drasticamente. Por décadas, a Pérsia e Bizâncio estiveram engajados numa guerra exaustiva. Durante a carreira inicial de Maomé, a Pérsia estava em ascendência. Invadir a Síria e cercar a Constantinopla. Isso deve ter preocupado os Coraxitas e feito com que repensassem sua posição de neutralidade. Mas, recentemente, a maré mudara em favor de Bizâncio e, em 625, o ano de Uhud, Heráclio expulsou os persas e começou a invadir o território deles. Se, no norte, Maomé pudesse ocupar com tribos árabes a posição ora ocupada pelo Império Cristão, talvez tivesse condições de desafiar ao mesmo tempo os bizantinos e os sassânidas. Naqueles últimos anos, entretanto, ele parecia estar tentando marcar presença na fronteira, atraindo as tribos cristãs do norte para dentro da Umma, nas mesmas bases do que acontecia com os assentamentos judaicos. Em todo caso, Maomé enviou Zaid e Jafar à fronteira síria como chefes de um forte exército de 3.000 homens.
A expedição permanece um mistério e muitas informações essenciais foram perdidas. Aparentemente, enquanto marchavam, os muçulmanos foram informados de que Heráclio se encontrava próximo, com cerca de 100 mil homens. Mesmo assim, decidiram seguir em frente. Na vila de Muta, perto do Mar Morto, onde atualmente é a Jordânia, foram atacados por um destacamento de bizantinos. Zaid, Jafar e outros 10 muçulmanos foram mortos, e Khalid, que também acompanhava a expedição, decidiu levar o exército de volta para casa. Ao saber da notícia, Maomé foi imediatamente visitar as famílias de Zaid e Jafar. A esposa de Jafar, Asma, lembra que estava assando pão quando Maomé chegou, e soube pela expressão de seu rosto que algo terrível acontecera. Maomé pediu para ver os 2 filhos de Jafar, ajoelhou-se ao lado deles, abraçou-os bem forte e chorou. Asma começou a chorar alto e a se lamentar, segundo o tradicional costume árabe, e as mulheres correram até ela. Ao sair, Maomé pediu-lhes que cuidassem da família e levassem comida nos dias seguintes. Quando Maomé ia voltando para a mesquita, a pequena filha de Zaid correu para fora de casa e se jogou em seus braços. Maomé pegou-a no colo e permaneceu lá, segurando-a e soluçando convulsivamente. Não sabemos exatamente por que Khalid decidiu trazer o exército de volta, já que o número de baixas fora pequeno, mas, quando chegaram a Medina, foram vaiados, e Maomé os tomou sob sua poderosa proteção. Cerca de um mês depois, a honra foi restaurada quando Amr ibn Awas liderou outra expedição para atacar as tribos do norte, que, ao que parece, estavam se concentrando na fronteira, pondo-as facilmente em fuga. Mas houve uma grande alegria pessoal para Maomé naquele ano. Disse que Muqawqis do Egito presenteou Maomé com uma jovem escrava egípcia de cabelos encaracolados, uma cristã copta chamada Marion, e Maomé tomou-a como concubina. Ele costumava visitá-la diariamente, passando muito tempo juntos, provavelmente aliviado por poder escapar da atmosfera ciumenta do harém. Ninguém achava isso estranho. A Torá tolerara o concubinato quando os israelitas estavam num estágio similar, passando de nômades para sedentários. O próprio Abrão tomou Agar como concubina, e Ismael, o pai dos árabes, foi fruto dessa união. Assim, pareceu propício Mariam ficar grávida e, quando seu filho nasceu no ano seguinte, Maomé o chamou Ibrahim. No entanto, como era de esperar, as esposas do Maomé sentiam muito ciúme daquela mulherzinha que carregava o filho do profeta. Aisha e Hafsa organizaram um protesto e uma rebelião no harém. É difícil entender esse estranho incidente, que provocou uma grande crise que talvez tenha tido mais implicações do que podemos ver. A história é atribuída ao Mar, que tinha opiniões rígidas sobre as mulheres, acreditava que elas deviam ser vistas e não ouvidas, e sentia que as esposas dos emigrantes estavam adquirindo os maus hábitos das mulheres de Medina. Maomé, todavia, era muito mais brando e indulgente com suas mulheres e, certa vez, o Mar ficou horrorizado ao ouvir uma algazarra horrível vinda dos aposentos do profeta. As esposas estavam disputando um butim recente e insistiam que Maomé desse à sua própria família uma parte maior do que para o resto da umma. O Mar chamou Maomé, pediu permissão para entrar, e imediatamente todas silenciaram. Quando entrou, o profeta ria sem parar. Assim que ouviram a voz de Umar, as mulheres esconderam-se apavoradas atrás de hijab. Umar observou, gravemente, que seria melhor se as esposas tivessem o mesmo respeito para com o profeta e gritou para as mulheres, encolhidas atrás da cortina: ó inimigas de si mesmas, vocês estão com medo de mim e não do mensageiro de Deus. Mas claro, uma das esposas respondeu: você é mais rude e severo que o mensageiro de Deus. 38 Umar já estava preocupado por sua filha Hafsa estar fugindo ao controle. Insistiu que moderasse os ciúmes e aceitasse o fato, por exemplo, de não ser tão atraente quanto Aisha. Mas Hafsa se tornara tão intolerante com Mariam que, a certa altura, Maomé, exausto, prometeu não vê-la de novo. Mas percebeu que nada mudara. Instigadas por Aisha e Hafsa, as esposas zombavam de Mariam, e continuavam brigando e se digladiando. Finalmente, a atmosfera ficou tão pesada que Maomé afastou-se de todas as suas esposas por um mês. Mas, como em muitas dessas histórias de harém, essa briga parece refletir um problema do resto da umma.
Depois da vitória de Khaybar, os muçulmanos desfrutaram de nova prosperidade. Aisha disse que, antes da conquista de Khaybar, nunca comera tâmaras à vontade. Mas o novo bem-estar criara problemas. Alguns agricultores estavam ansiosos por descansar e aproveitar a situação. Outros começaram com intrigas para conseguir uma fatia maior do botim das expedições e, aparentemente, a própria família de Maomé começou a querer ficar com os presentes especiais que deviam ser distribuídos aos pobres. Maomé estava extremamente preocupado com o enfraquecimento moral trazido pela riqueza, particularmente no harém. Esse assunto aparece na versão de Umar sobre a separação de Maomé de suas esposas. Todos os muçulmanos ficaram horrorizados ao ouvir que Maomé se afastara de seu harém. Ninguém falava de outra coisa e uma multidão se juntou do lado de fora da mesquita, olhando nervosamente para o pequeno quarto no sótão, onde Maomé estava sentado sozinho. Umar lembra que alguém correu até sua casa para lhe dar a notícia, batendo tão insistentemente a porta que ele pensou que, no mínimo, as tribos do norte haviam sitiado a cidade. Era muito pior que isso, disse o visitante. Maomé rejeitou todas as suas esposas. Não se tratava de mera crise doméstica. Os casamentos de Maomé eram alianças políticas cuidadosamente planejadas. Sua relação com Abu Bakr e Umar podia ser prejudicada caso se divorciasse de suas filhas. Agora, tudo estava ameaçado por causa das brigas de umas mulheres. A agitação também pode ter sido causada por conflitos internos em Medina, que afetaram as esposas de Maomé, mas nada sabemos sobre esses conflitos. Umar correu à mesquita imediatamente para ver o que poderia fazer, mas, no início, Maomé se recusou a vê-lo. Umar lembra de ter reparado, quando finalmente Maomé o deixou entrar, que no miserável quartinho não havia nada além de 3 peças de couro cru. Maomé estava deitado tristemente numa esteira e não havia sequer um cobertor, e as tranças do junco haviam marcado suas bochechas. Para seu imenso alívio, Umar soube que Maomé não iria se divorciar das mulheres e, gradualmente, fez um sorriso brotar dos lábios do profeta contando histórias sobre suas próprias dificuldades com as mulheres desde que emigraram para Medina, onde os homens não pareciam capazes de controlar suas esposas. Finalmente, quando o profeta relaxou, Umar sentou-se no chão, a seu lado, e perguntou por que Allah não podia dar a seu mensageiro um pouco mais de conforto em casa. Afinal, os imperadores de Bizâncio e da Pérsia viviam em extrema opulência. Mas Maomé censurou. Eles haviam alcançado a felicidade neste mundo. Para nós, hoje, é uma história difícil. Há muitos elementos chauvinistas inaceitáveis. Talvez ela tenha mais a ver com o crescente materialismo na Umma que com intrigas sexuais. Maomé manteve-se longe de suas esposas por 1 mês e ofereceu-lhes uma escolha. Ou aceitavam seus termos e viviam uma vida islâmica decente, ou ele lhes daria um divórcio amigável. Cabe assinalar que, nos versículos da escolha, como ficaram conhecidos, não há menção a Mariam ou ao ciúme das mulheres. A ênfase está na relação com o luxo e os bens materiais. Ó profeta, dize a tuas esposas, se é a vida terrena que quereis, com seus adornos, vinde, dar-vos-ei vossa provisão e libertar-vos-ei com benevolência. Mas se for Deus e seu mensageiro e a última morada que quereis, Deus preparou para as virtuosas dentre vós uma recompensa magnífica. 39 As mulheres concordaram com essas condições e a partir de então as esposas do Maomé se tornaram ainda mais importantes na Umma. O Corão deu-lhes o título de mães dos crentes e decretou que não poderiam casar de novo depois da morte de Maomé, não porque eles sentissem ciúmes de seus futuros esposos, mas porque tais casamentos poderiam criar dinastias e conspirações que dividiriam a Umma. De fato, logo após os versículos da escolha, o Corão fornece uma imagem muito mais positiva da relação entre os sexos na Umma, mostrando homens e mulheres lado a lado, compartilhando as obrigações e os privilégios de Islã em uma sociedade igualitária, os submissos e as submissas, os crentes e as crentes, os homens obedientes e as mulheres obedientes, os homens leais e as mulheres leais, os homens perseverantes e as mulheres perseverantes, os homens humildes e as mulheres humildes,
os homens caridosos e as mulheres caridosas, os homens que jejuam e as mulheres que jejuam, os homens castos e as mulheres castas, os homens que invocam a Deus com frequência e as mulheres que invocam a Deus com frequência. Para todos eles, Deus preparou a indulgência e grandes recompensas. 40 Em épocas posteriores, os muçulmanos podem por vezes ter se afastado do ideal corânico de igualdade. Mas as feministas ocidentais que denunciam o Islã por sua misoginia talvez devessem refletir no fato de que a tradição cristã também tem sido extremamente negativa para com as mulheres. No essencial, o Novo Testamento oferece uma mensagem positiva para as mulheres, mas, na verdade, através dos séculos, o Evangelho foi tudo menos a boa nova para o segundo sexo. 41 A misoginia cristã foi particularmente neurótica, porque baseada numa rejeição da sexualidade única entre as religiões mundiais, e certamente não encontrada nem no judaísmo nem no Islã. Não é justo acusar Maomé e o Islã por sua misoginia. Se hoje as mulheres muçulmanas rejeitam algumas das liberdades que julgamos haver-lhes oferecido, não é devido à teimosia, e sim ao fato de a visão que tem das mulheres ocidentais e da relação entre os sexos ser confusa. Pregamos igualdade e liberdade, mas, ao mesmo tempo, exploramos e degradamos as mulheres na publicidade, pornografia e divertimentos populares de um modo que os muçulmanos acham estranho e ofensivo. Inevitavelmente, ouvimos mais sobre as tensões e facções entre as esposas de Maomé do que sobre a vida cotidiana no harém. Mas seria errado imaginar que lá não havia amor ou alegria. Quando Maomé recitou os versículos da escolha para Aisha, disse-lhe que pensasse bem antes de tomar a decisão. Aconselhou a pedir a opinião de seus pais. Mas Aisha rejeitou a sugestão. Ela não tinha nada para pensar, escolhia Allah e seu mensageiro. Ela era extremamente ciumenta e costumava espionar Maomé para ter certeza de que ele não andava visitando outras mulheres. A gravidez de Mariam deve ter sido especialmente dolorosa para Aisha. Todas as outras mulheres tinham tido filhos com os maridos anteriores, mas ela não. Há uma história tocante em que pede a Maomé que lhe dê um cunha como as outras, e ele lhe deu cunha a uma Abdalá porque Aisha alimentava uma relação especial com seu pequeno sobrinho daquele nome. Mas seria errado imaginar que sua vida era insuportavelmente infeliz. Maomé era um marido indulgente e era muito mais gentil com Aisha do que o pai dela o fora. Sabe-se que Abu Bakr batia nas filhas. Ele insistia para que suas esposas vivessem frugalmente, mas Aisha nos conta que Maomé sempre ajudava nas tarefas domésticas e fazia tudo para si mesmo. Consertava suas roupas, arrumava seus próprios sapatos e cuidava das cabras. Ele estava tentando educar os muçulmanos para que tivessem uma atitude mais respeitosa com as mulheres. E o fato de essas tradições terem sido preservadas numa época em que a maioria das pessoas, na maioria das religiões, acharia chocante um grande profeta fazer o serviço doméstico mostra que a sua mensagem foi recebida, embora muçulmanos como Abu Bakr e Umar achassem impossível mudar seus hábitos. Ninguém nunca foi capaz de substituir Khadija, mas com Aisha parece que Maomé conseguiu se soltar. Um dia, por exemplo, ele a desafiou para uma corrida. Ao vencer, triunfalmente gritou que agora estavam empatados. Quando Aisha era uma garotinha em Meca, certa feita correra dele e ele fora incapaz de pegá-la. Mas também havia cenas mais íntimas. Aisha gostava de untar o cabelo de Maomé com seu perfume favorito, lavar-se na mesma bacia que ele e beber do mesmo copo. Também gostava de cuidar dele quando estava doente, embora não deixasse de provocá-lo se achasse que estava fazendo muita manha. Um dia, quando os dois estavam sentados juntos, Maomé todo ocupado emendando um par de sandálias, ela viu o rosto dele brilhar com um pensamento momentâneo. Observou-o por um instante e elogiou sua expressão luminosa e feliz. Maomé se levantou e beijou-a na testa, dizendo: Ó Aisha, que Allah possa recompensá-la bem. Não sou para você a fonte de alegrias que você é para mim. 42 Mas Aisha tinha um lado sério e era extremamente inteligente. Há uma tradição segundo a qual quando Maomé tinha de se ausentar de Medina costumava dizer aos muçulmanos que consultassem Aisha se tivesse qualquer problema de ordem religiosa. Depois da morte de Maomé, ela se tornou uma autoridade importante sobre a vida e a prática religiosa do profeta, o que, mais uma vez, é surpreendente, sobretudo quando lembramos que califas como Abu Bakr,
Umar e Ali não compartilhavam o respeito de Maomé pelas mulheres. Dessas tradições, Hadith 2210 são atribuídas a Aisha, embora Al-Bukhari e Muslim, que compilaram as grandes coleções de Hadith durante o século IX, tenham descartado a maioria. Aceitaram somente 174 das que teriam sido transmitidas a Aisha pelo próprio profeta. Ela também foi muito importante na política turbulenta no início do Império Islâmico, e liderou uma revolta contra Ali durante seu califado. As mulheres não foram subjugadas pelo Islã, como as pessoas tendem a imaginar no Ocidente. Algumas descobriram que o Islã permitia que desenvolvessem seu potencial de um modo inconcebível durante a Jahiliyyah. No final do ano, os mequenses romperam o pacto de Hudaybiyah e ficaram outra vez vulneráveis. A tribo dos Baco continuou aliada dos Coraxitas, mas por décadas eles foram inimigos declarados dos Khuzaa, que haviam se juntado à confederação de Maomé. Em novembro de 629, um dos clãs dos Bakr atacou os Khuzaa, de surpresa, à noite e em seu próprio território, e parece que alguns Coraxitas ajudaram e encorajaram aquele assalto. Deram armas aos Bakr e disse que Safwan chegou mesmo a participar da batalha. Os Khuzaa retaliaram prontamente até houve luta entre as duas tribos no santuário de Meca. Então, os Khuzaa apelaram para Maomé e ele concordou em vir ajudá-los. Imediatamente, alguns dos Coraxitas pensaram melhor quando perceberam que haviam dado a Maomé uma desculpa perfeita para atacar Meca. Safwan e Ikrimah continuaram beligerantes e hostis, mas mesmo Suhail, cuja mãe pertencia aos Khuzaa, era a favor de repudiar os Bakr. Maomé tinha seus próprios informantes e comentou com seus companheiros que logo veriam Abu Sufyan em Medina. Desde sua derrota na Batalha das Trincheiras, Abu Sufyan provavelmente começara a perceber que era inútil continuar a rixa com Maomé, que pouco antes se tornara seu genro em decorrência do casamento com uma Abibá. Sem dúvida, pouco depois da ruptura do armistício, Abu Sufyan chegou a Medina para pedir paz, um acontecimento que seria impensável 2 anos antes. Há vários relatos sobre a iniciativa de paz de Abu Sufyan em Medina. Disse que visitou sua filha, uma Abibá, pedindo-lhe que usasse sua influência com Maomé, mas ela nem sequer lhe teria permitido sentar-se no tapete do profeta. Não é uma história muito plausível, porque Maomé não gostava desse tipo de veneração e reverência em vida. Supõe-se também que Abu Sufyan teria pedido conselho a Abu Bakr, Umar, Uthman e Ali, o que é um tanto duvidoso, já que essa versão o apresenta abordando os 4 primeiros califas do Islã segundo a ordem de sucessão. Mas Abu Sufyan desempenhou um papel extremamente importante nessa época. Ele não conseguiria render-se ao Islã, mas percebeu que a vitória final de Maomé era inevitável e que os Coraxitas deviam tentar negociar para obter o melhor acordo possível. Ele e Suhail procuravam livrar os Coraxitas da disputa, alegando que não tinham responsabilidade sobre o incidente com os Bakr com a mesma argúcia que Maomé empregara um ano antes na questão de Abu Bazir. Mas os Coraxitas estavam muito fragilizados para que isso desse certo, e Ali sugeriu a Abu Sufyan que pedisse a Maomé que lhe outorgasse a honra de ser o protetor de todos os habitantes de Meca dispostos a se render. Isso lhe permitiria salvar as aparências e preservar suas vidas, caso os muçulmanos conquistassem a cidade, pois não teriam de se submeter diretamente a Maomé, mas a um de seus próprios homens. Abu Sufyan concordou em pensar no assunto e voltou para Meca, onde provavelmente teve de passar um bom tempo preparando seus companheiros de tribo para aceitar o inevitável. Depois que Abu Sufyan saiu, Maomé se pôs a organizar uma nova expedição, convocando a de seus aliados para se juntarem ao exército muçulmano. O destino da expedição foi guardado a 7 chaves por razões de segurança, mas havia naturalmente muito nervosismo e especulação. Em 10 de Ramadã, janeiro de 630, Maomé partiu, comandando o maior exército que já saíra de Medina. Quase todos os homens da Umma se apresentaram voluntariamente, e pelo caminho seus aliados beduínos se uniram à expedição, elevando o total para 10.000 homens. Mas ninguém ainda sabia ao certo para onde estavam indo. Podiam, claro, estar indo para Meca, mas também era possível que fossem atacar algumas tribos do sul, ou a cidade de Taif, que continuavam hostis ao Islã.
Essa possibilidade ocorreu à tribo sulina dos Hawazin quando soube que Maomé vinha em sua direção e começou a reunir seu próprio exército em Taif, a cidade de Aulat, o centro do paganismo. Em Meca, os coraxitas, naturalmente, esperavam o pior. Abbas implorou para que tentassem evitar a catástrofe. Coraxitas, se o apóstolo entrar à força em Meca antes de eles virem pedir proteção, será o fim dos coraxitas para sempre. 43 Abbas saiu pela noite para encontrar Maomé e, no caminho, deparou-se com Abu Sufyan e Budaio, chefe dos Khuzā, que também estavam se dirigindo ao acampamento muçulmano. Os 3 homens passaram a noite lá e, pela manhã, Maomé perguntou a Abu Sufyan se estava disposto a fazer seu Islã. Abu Sufyan disse que podia concordar com a primeira parte da profissão de fé muçulmana: não há outro Deus senão Allah. As divindades pagãs haviam provado ser inúteis mas ainda tinha dúvidas quanto a Maomé ser mesmo um profeta. Porém, ficou chocado e pasmo ao ver todos os membros do poderoso exército se prostrarem em direção a Meca durante as orações da manhã. E quando viu as várias tribos marchando rumo à sua cidade, percebeu que os coraxitas teriam de se render. Correu de volta para Meca e convocou o povo, gritando a plenos pulmões: ó coraxitas, em Maomé quem vem até vocês com uma força qual não podem resistir. A seguir, ofereceu-lhes a opção sugerida por Ali. Quem quisesse se render devia se colocar sob sua proteção, e Maomé honraria essa atitude. Deveriam ou ir refugiar-se em sua casa, ou se trancar em suas próprias casas quando o exército muçulmano chegasse. Sua esposa ainda não conseguia se controlar de tanta raiva. Agarrando Abu Sufyan pelo bigode, gritou para o povo: matem essa bola de sebo. Que protetor mais imprestável de seu povo. 44 Mas Abu Sufyan pediu que não a escutassem. O tempo das bravatas acabara. Ele viu um exército que Meca não teria condições de enfrentar. Os coraxitas, pragmáticos como eram, de certo não queriam criar uma amazada árabe. Então foram para suas casas e se trancaram dentro delas em sinal de submissão. Mas alguns queriam lutar. Ikrimah, Safwan e Suhail se juntaram a Abu Qais com uma pequena força, e atacaram o destacamento de Khalid quando entrou na cidade. Foram rapidamente derrotados. Ikrimah e Safwan fugiram de Meca, mas Suhail decidiu se render e foi para casa. O resto do exército muçulmano entrou na cidade sem uma única luta. A tenda vermelha de Maomé foi armada perto da Kaaba e lá ele se encontrou com Salama e Maimuna, as 2 esposas que o acompanharam, e também com Ali e Fátima. Pouco depois de se estabelecerem, a irmã de Ali, Umani, que casara com um pagão e nunca fizera hijra, veio pedir pela vida de 2 parentes seus que haviam participado da luta contra Khalid. Embora Ali e Fátima quisessem a sua execução, Maomé imediatamente prometeu que estariam salvos sob a proteção de Umani. Ele não desejava recomeçar represálias sangrentas. Ninguém foi forçado a aceitar o Islã, nem parece ter havido nenhuma pressão nesse sentido. Maomé não queria coagir as pessoas, mas promover uma reconciliação. Ele não viera a Meca para perseguir os coraxitas, mas para abolir a religião que não fora capaz de salvá-los. Depois de dormir um pouco, ele se levantou, fez as abluções rituais e ofereceu a oração. Então, montado em Kaswa, deu 7 voltas em torno da Kaaba, tocando a pedra negra a cada volta e gritando Allahu Akbar. O grito era secundado pelos 10.000 soldados, e logo as palavras que simbolizavam a vitória final do Islã ecoavam por toda a cidade. Depois, Maomé voltou sua atenção para os 360 ídolos ao redor do santuário, amontoados nos telhados e nas sacadas de suas casas. Os coraxitas assistiram no quebrar cada ídolo enquanto recitava: a verdade chegou e a falsidade desvaneceu-se. A falsidade está destinada a desvanecer-se. 45 Dentro da Kaaba as paredes eram decoradas com pinturas de divindades pagãs e Maomé deu ordens para que fossem todas removidas, embora, diga-se, permitindo que os afrescos de Jesus e Maria permanecessem. O Islã acabaria por proibir o uso de imagens em seu culto, por afastarem a mente de Deus ao permitir que ela se detenha em meros símbolos humanos do divino. Alguns habitantes de Meca se arriscaram a sair de casa e foram até a Kaaba, onde esperaram Maomé deixar o santuário. Parado em frente à casa de Allah, pediu-lhes para aceitar a nova ordem. A unidade da Umma,
e deixar de lado o orgulho e a autossuficiência do paganismo, que levam apenas à divisão e à injustiça. Finalizou com um versículo do Corão, mais tarde interpretado pelos muçulmanos como uma condenação do racismo, um mal de que o Islã tem sido relativamente isento. Ó Coraxitas, Deus privou-os da arrogância do paganismo e da veneração dos antepassados. O homem surge de Adão e Adão surge do pó. Ó filhos de Adão, criamo-vos machos e fêmeas e dividimo-vos em raças e tribos para que vos conhecesseis uns aos outros. Ao olhar de Deus, o mais nobre dentre vós é o mais piedoso. Deus é informado e sabe. 46 Finalmente, Maomé concedeu anistia geral. Somente cerca de 10 pessoas foram colocadas na lista negra, que inclui Ikrimah, mas não Safwan, por alguma razão. As que haviam difundido propaganda anti-muçulmana injuriaram a família do profeta. Mas as desse grupo que pediram perdão parecem ter sido poupadas. Era uma política inteligente. Maomé sabia, por exemplo, que Suhail agora estava livre e pediu a seus companheiros para tratá-lo bem. Se encontrarem Suhail, nada de olhares atravessados, ordenou. Deixem-no vir livremente pois, palavra de honra, ele é um homem de inteligência honrado, não alguém que vai permanecer cego à verdade do Islã. 47 Depois de sua fala na Kaaba, Maomé foi até o Monte Safa e convidou o povo de Meca a jurar-lhe fidelidade e a aceitar sua suzerania política. Em fila, um por um dos Coraxitas foi até Maomé, flanqueado por Abu Bakr e Umar. Uma das mulheres que foi até ele estava coberta com um véu e, quando falou, Maomé a reconheceu. Era Hind, a esposa de Abu Sufyan, que estava na lista dos condenados por mutilar o corpo de Anzá. Você é Hind bint Utbah? Ele perguntou. Sim, respondeu ela, sem medo. Perdoe-me pelo que passou e Deus o perdoará. Maomé prosseguiu seu catecismo. Promete não cometer adultério e roubo. Promete não cometer infanticídio matando seus filhos. A isso Hind respondeu. Eu os criei quando eram pequenos e você os matou em Badr depois de grandes. Portanto, você é o único a saber deles. 48 Hind decidiu fazer sua Islã e disse a Maomé, mensageiro de Allah, você não pode proceder contra mim agora, pois sou uma muçulmana professa. O profeta sorriu e disse, é claro, você é livre. 49 Em pouco tempo, ela viu marido e filhos receberem importantes cargos na Umma em recompensa pela cooperação de Abu Sufyan. Seus descendentes acabariam fundando a dinastia Umayyad. Os parentes de Safwan e Ikrimah imploraram por suas vidas e Maomé prometeu que poderiam entrar na cidade livremente, desde que aceitassem sua liderança. Ambos decidiram retornar. Ikrimah foi o primeiro a aceitar o Islã. Em troca, Maomé acolheu-o afetuosamente e proibiu qualquer pessoa de difamar seu pai Abu Jahl. Safwan e Suhail prometeram fidelidade a Maomé, mas ainda não podiam fazer a profissão de fé muçulmana. Um dos homens condenados na lista negra foi imortalizado por Salman Rushdie nos versos satânicos, embora sua versão romanceada, que apresenta Maomé como frio, cruel e vingativo, seja bem diferente da história real. Abdallah ibn Said, o irmão adotivo de Uthman ibn Affan, fez a hijra em 622, mas parece ter perdido a fé na inspiração de Maomé. Ele se tornou seu copista e, por brincadeira ou para um teste, fez pequenas alterações no texto do Corão. Quando Maomé recitou Alimun Samiun Allah tudo conhece e tudo ouve, Abdallah escreveu Alimun Akinun, Allah tudo conhece e é sábio. Ao perceber que Maomé não havia atentado para esses detalhes, Abdallah abandonou a religião e foi para Meca, onde os Coraxitas tiraram proveito da história. O Corão dissera ao próprio Maomé que as consequências seriam devastadoras se ele tentasse alterar o texto sagrado para satisfazer a seus interesses. A insistência nesse ponto provavelmente reflete a consciência de Maomé sobre a dificuldade de preservar a integridade da mensagem. Erros naturais podem ser facilmente cometidos. Quando soube que estava condenado à morte, Abdallah refugiou-se junto a Uthman, que o protegeu até que passasse o furor da conquista. Então, trouxe Abdallah diante de Maomé e pediu clemência. Disse que Maomé ficou calado por longo tempo antes de revogar a sentença de morte e, mais tarde, repreendeu seus companheiros por não terem interpretado seu silêncio como uma oportunidade para matar Abdallah. Mas depois de ser excluído da lista negra,
Abdalá se tornou muçulmano outra vez e exerceu um cargo importante no Império Islâmico após a morte de Maomé. A conquista de Meca foi a vitória final, Fath, para a qual as vitórias anteriores de Badr e Hudaybiyah haviam sido uma preparação. A palavra Fath literalmente significa abertura, e se tornou o termo oficial para designar a conquista da cidade que abriu uma nova porta para o Islã. Conquistando Meca, Maomé justificava seu chamado profético. Mas essa conquista ocorreu sem derramamento de sangue, e a política pacífica de Maomé deu resultado. Em poucos anos, o paganismo estava quase extinto em Meca, e alguns inimigos mais ferrenhos de Maomé, como Ikrimah e Suhail, tornaram-se muçulmanos devotos e fervorosos. Contudo, Maomé não teve muito tempo para gozar sua vitória, pois soube que o exército dos Hawazin encontrava-se em Taif. Pouco depois da conquista, Maomé enviou Khalid Janaqla para destruir a efígie de Al-Uzai. Mais tarde, Ali seria enviado Udair para destruir o santuário de Manat. Os Thaqif e seus aliados estavam determinados a impedir que Al-Lat tivesse o mesmo destino, e 20.000 homens vieram lutar em sua defesa. Era um momento perigoso, no qual tudo poderia ser perdido, mas os recém-conquistados Quraishitas estavam preparados para lutar ao lado de Maomé e dos muçulmanos, pois a cidade de Taif e os Hawazin eram seus antigos inimigos. Da noite para o dia, Maomé, o conquistador de Meca, se tornara o defensor da cidade. Os exércitos se encontraram para a batalha no Vale de Hunain no final de janeiro de 630, cerca de 2 semanas depois da conquista. Lá, os muçulmanos foram quase derrotados, mas, no último momento, lançaram vigoroso ataque e provocaram a fuga do inimigo. Alguns se esconderam nas colinas e outros se refugiaram na cidade amuralhada de Taif. Maomé tentou cercar a cidade, mas logo percebeu que dessa vez não a conquistaria e se retirou. A divisão do saque depois da Batalha de Hunain foi um caso tremendo, que expôs algumas das tensões existentes no interior da Umma. A fim de conquistar a simpatia de antigos adversários como Abu Sufyan, Safwan e Suhail, Maomé deu-lhes a maior parte. Safwan ficou tão emocionado que, instantaneamente, se submeteu ao Islã. Dou testemunho de que não há Deus senão Allah e de que você é o seu mensageiro. 50 Suhail também se tornou muçulmano. Ele sempre fora um homem religioso e transformou-se no mais zeloso de todos os novos convertidos. Contudo, os fiéis companheiros de Maomé ficaram naturalmente ofendidos com esse aparente favoritismo. Os ajudantes, em particular, rapidamente interpretaram o fato como sinal de que, agora que Maomé se reconciliara com os Quraishitas, ele os abandonaria e esqueceria que os Aws e os Khazraj o acolheram justamente quando era um refugiado desacreditado. Maomé salvou a situação fazendo um comovente discurso, em que reconhecia tudo o que o povo de Medina fizera por ele. Prometeu que Medina seria seu lar até o fim de sua vida, e lágrimas escorriam pelo rosto dos ajudantes quando ele fez a oração final. Seus corações se inquietam por causa dos bens terrenos com os quais conquisto a simpatia de um povo para que se torne muçulmano, enquanto confio a vocês o Islã. Não lhes apraz que, enquanto outros levam consigo carneiros e rebanhos, vocês levem o apóstolo de Deus? Em nome daquele em cujas mãos está a alma de Maomé, e pela ira dos emigrantes que o seguiram, eu mesmo serei um dos ajudantes. Se todos os homens tomarem um caminho e os ajudantes outro, tomarei o caminho dos ajudantes. Deus tenha piedade dos ajudantes, de seus filhos e dos filhos de seus filhos. 51 Pelo menos por enquanto, os ajudantes estavam satisfeitos, e depois de dividir os espólios, aceitar a submissão e fazer aliança com os Hawazin e agrupar seu exército, Maomé fez a peregrinação menor e voltou para Medina. O antigo sistema tribal dependia de cada grupo preservar o equilíbrio de forças. A ética da vendetta tentava assegurar que, se um membro de uma tribo era morto, a tribo ofensora teria de ser proporcionalmente enfraquecida. Mas Maomé se tornara demasiado poderoso para se encaixar nesse sistema, o que trouxe certa paz para a Arábia. As tribos nômades tinham de escolher entre se aliar a Maomé ou se tornar alvos fáceis para Crescente ou seus aliados. Durante os 2 anos seguintes, tribo após tribo mandavam delegações a Medina. Eram obrigados a destruir seus ídolos, colocar suas tropas à disposição quando necessário, não atacar seus aliados e pagar a zakat.
Alguns nômades se tornaram crentes sinceros, mas outros permaneceram, no fundo do coração, fiéis à antiga religião, e Maomé sabia perfeitamente disso. Também não fez nada para impor estrita ortodoxia teológica, esperando que a submissão política acabasse conduzindo à Islã religiosa. Praticamente sozinho, Maomé conseguira impor a paz islâmica. Mas a luta e as expedições militares faziam parte do estilo de vida árabe, cuja agressividade era inata. Maomé percebeu que, se não quisesse ver a nova paz desintegrada, devia tentar manter algum estímulo externo. À medida que mais e mais tribos se tornavam membros ou aliadas do Umayyi, portanto, fora do alcance dos reis muçulmanos, ele tentava canalizar suas energias para um ataque às tribos do norte, que permaneciam hostis. Algo similar aconteceu na Europa cristã durante o século XI, quando a Igreja tentou impedir os conflitos entre cavaleiros e fidalgos, promovendo, por diferentes meios, a chamada paz de Deus. Para isso, em 1095, no Concílio de Clermont, o Papa Urbano II compeliu os cristãos a se unirem contra o inimigo comum na Terra Santa, e convocou a primeira cruzada contra os infiéis muçulmanos. Haveria paz de Deus no Ocidente e a guerra de Deus no Oriente Médio. Em outubro de 630, Maomé anunciou nova expedição e dessa vez, contrariamente ao seu costume, deixou claro que iriam até a fronteira bizantina, para que seus homens pudessem preparar adequadamente a longa viagem. Não sabemos com exatidão por que Maomé insistiu em fazer essa expedição, que era extremamente impopular. Fazia calor, a safra de tâmaras estava pronta para ser colhida e os muçulmanos tinham um saudável medo do exército bizantino. É pouco provável que Maomé já estivesse planejando a conquista da Síria e da Palestina. Talvez quisesse simplesmente vingar a derrota de Muta ou se estabelecer com mais segurança na parte norte da Arábia. Muitos muçulmanos começaram a se preparar para a expedição, mas um número significativo resmungava e fazia corpo mole, alguns até recusando-se a ir. Os hipócritas estavam relutantes, como era de esperar. Alguns dos novos aliados beduínos pediam dispensa, outros muçulmanos queriam ficar em casa, cultivando suas tâmaras e ganhando a vida. Mas alguns dos que objetaram eram muçulmanos irrepreensíveis. Até ali ficou em Medina, embora algumas fontes afirmem lealmente que Maomé pediu-lhe que cuidasse da sua família durante a ausência. Por fim, 30.000 homens saíram para a cansativa marcha até o norte. Cerca de 90 pessoas, contudo, ficaram em casa e é possível que conspirasse contra o profeta. As pessoas naturalmente se sentiam magoadas quando viam gente como Abu Sufyan recebendo honras e ricos presentes, enquanto os ajudantes e emigrantes originais pareciam ter sido esquecidos. É comum em qualquer grupo que os membros mais antigos se tornem um problema, apegando-se firmemente ao idealismo original do movimento e olhando com desconfiança aqueles que são forçados, talvez por razões indignas e oportunistas, a se tornar discípulos de última hora. Maomé criara, com sensibilidade, um clima que ajudou seus velhos inimigos a pensar mais favoravelmente sobre o Islã, mas isso acabou provocando problemas em casa. A desavença se tornou óbvia mesmo entre os que se juntaram à expedição. Havia reclamações constantes no acampamento de Ibn Ubai. Algumas pessoas deliberadamente ficaram para trás, e outras reclamavam secretamente da loucura de se exporem ao poderoso exército bizantino. Quando Maomé perguntava aos descontentes sobre o que falavam, eles respondiam alegremente: "Estamos só conversando e brincando, ó apóstolo", como mostra o Corão. Maomé não se deixou enganar. 52 Finalmente o exército chegou a Tabuk, cerca de 250 milhas a noroeste de Medina, e Maomé conseguiu permanecer ali por 10 dias. Ficar com aquele exército enorme às portas de Bizâncio não era um feito a ser menosprezado, e os beduínos na área parecem ter ficado impressionados. Enquanto esteve lá, fez pactos com os governantes locais. O rei cristão Liuma, de Eilat, no atual estado de Israel, prestou-lhe seus respeitos, e o mesmo fizeram 3 assentamentos judaicos em Jarb e Adru, onde hoje estão situados a Jordânia e Máquina, na costa do Mar Vermelho. Khalid, com uma pequena força, submeteu o governante de Damal al-Jandal, que, como os outros, foi fazer as pazes com Maomé. Era um modesto,
mas significativo sucesso, e Maomé se sentiu esperançoso e confiante a caminho de casa. Estava determinado a acabar com a oposição em seu próprio acampamento, após um começo tão promissor para o Estado medinense no mundo exterior. Mas os murmúrios e as desavenças continuavam no caminho de volta. A certa altura, parece que houve uma conspiração para empurrar Maomé despenhadeiro abaixo. Mas, finalmente, chegou e seguro a um ponto próximo de Medina. Antes que deixasse o oásis, pediram-lhe que consagrasse uma nova mesquita recém-construída em Cuba, e ele prometeu fazer isso na volta. Agora, parecia ter razões para acreditar que a mesquita era um centro da desavença. Até o Corão sugere que as pessoas que a construíram haviam restabelecido relações com alguns dos antigos inimigos de Maomé, que ainda não haviam se conformado com seu sucesso. 53 Antes de entrar em Medina, Maomé mandou 2 de seus homens a Cuba para atear fogo na mesquita e, na manhã seguinte, conduziu uma investigação sobre a conduta das pessoas que ficaram na cidade. Muitos rapidamente se desculparam e ofereceram explicações plausíveis, mas Maomé ficou sem falar com 3 deles por cerca de 2 meses. Isso aparentemente acabou com a oposição muçulmana. Não muito depois de seu retorno de Tabuk, Maomé visitou a sepultura de seu velho adversário Ibn Ubayy em sinal de respeito e conciliação. Era também o fim da oposição pagã. Em janeiro de 631, a cidade de Taif, último baluarte pagão, foi forçada a se render somente um ano depois de Maomé ter abandonado o cerco. Desde que os Hawazin se tornaram aliados de Maomé depois de Hunayn, a cidade estava cada vez mais isolada e era constantemente saqueada, até sua situação ficar insustentável. Os representantes de Taif pediram a Maomé um acordo com cláusulas especiais. Eram comerciantes que viajavam muito e queriam permissão para dormir com mulheres que não fossem suas esposas durante as viagens de negócios. Também queriam beber o vinho de sua vinícola e, acima de tudo, manter o santuário de Aulat por mais alguns anos. Ou, ao menos, por mais um ano. Maomé recusou todos os pedidos. Sua única concessão foi que não precisariam destruir Aulat materialmente, evitando incitar a ira de seu povo. Assim, Maomé mandou Abu Sufyan a Taif para destruir a deusa em seu nome. Foi um momento simbólico. Abu Sufyan lutara 5 anos contra Maomé e marchara para a batalha com o nome de Aulat nos lábios. Era sinal evidente de que o paganismo estava condenado. Ele servirá bem aos árabes, mas foi incapaz de ajudá-los a se ajustar à vida sedentária e às novas condições do século VII. A dinâmica interna das mudanças sociais estava agora do lado de Maomé. Seu feito foi extraordinário. Não confiara simplesmente na inspiração divina, mas, em conformidade com os princípios corânicos, lançara a mão de todos os seus dons naturais e de seu considerável gênio para chegar à vitória. Em 631, porém, já estava velho e sua saúde começava a dar sinais de fraqueza. A uma sobreviveria à sua morte.